Padre, Rodrigo, assim que ele me acolheu, na situação da resposta, ele disse assim, minha filha, eu chorando, gastando um lenço todo de papel, não sei o quê. Ele, minha filha, escuta, Deus te chama. Ele falou assim, como, padre? Eu acabei de mudar ser mandado embora por causa da saúde, como é que Deus me chama, homem? Deus te chama. E Deus te chama. Isso aqui foi um não para uma forma específica de vivê-la. Mas Deus te chama. Escute, Deus te quer logo. Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio que nós fazemos aqui com toda alegria, né, e motivação, né, Pedro? Quase me falta o adjetivo. Fica complicado a motivação, é só a alegria que fica. Mas sejam muito bem-vindos, já deixa o seu like aí, se você não é inscrito, Pedro, o que é que faz? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. É muito fácil, gente. É muito fácil. Vai apertar o botãozinho que tem um nome aí. Inscreva-se, tá bom? Aí você aperta o botão e aí você ativa o sino. O YouTube vai lhe avisar quando forem surgindo novos episódios tão bons quanto este de hoje que você vai assistir, tá bom? Então fica com a gente aqui e acompanha tudo até o final. Depois deixa o seu comentário. O que é que você achou, o que é que você vai achar, né, dessa nossa convidada de hoje, que é a Vitória Vasconcelos. Olá. Vitória, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, de verdade. Obrigado por ter vindo, viu? Amém. Por ter aceito o convite. Amém. Gente, a Vitória é candidata à Ordem das Virgens. Acho legal quando fala candidato, parece que vai falar da prefeitura, né? Não, nessa época de eleição, a gente está gravando aqui em setembro de 2024, vocês sabem, né? Então, a candidata, qual é o seu número, Vitória? Mas ela é candidata à Ordem das Virgens da Arquidiocese de Fortaleza. Isso mesmo que você ouviu. E a gente vai aprofundar sobre isso. A Vitória vai explicar direitinho o que é a Ordem das Virgens, tá bom? Graduanda em História pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e membro da Academia Brasileira de Agiologia. Outra curiosidade que também a gente vai falar aqui. E ela também evangeliza pelas redes sociais. Não é isso, Vitória? Isso. Já deixa o teu @, Vitória. Qual é? Bom, galerinha, pra quem não me conhece, né, não conhece meu trabalho pelas redes sociais, me sigam pelo Instagram, @VitoriaVasconcelosVV, 2V no finalzinho. E lá vocês vão encontrar bastante curiosidades, vida dos santos, entretenimento em relação às histórias e curiosidades da história da igreja. Então, acompanhe lá e fique lá conosco, né? Acompanhe aprendendo, se formando e se divertindo também, que eu tento trazer isso de uma maneira mais leve, mais alegre. Legal, legal. Então, galera, segue a Vitória, tá? Então, porque seguir ela, a Vitória é certa, né? A Vitória. Não, vai pesar as piadas com relação ao nome. Já escutei tantas. Da minha paróquia era tipo aquela sempre da. Meu Deus do céu, agora me deu um branco tanto cantar pra mim da Semana Santa. Vitória, tu reinarás, ó cruz, ó essa celebra a vitória, ó da Cisa. Tem muitas. Tem tantas, eu escuto todas as que cantam música com Vitória, todo mundo me olha. Ela tá acostumada. Deixa eu logo acessar aqui, Vitória VV, né? Uhum. Vitória Vasconcelos. Vitória Vasconcelos VV no final. @Vitória Vasconcelos Vitória. Legal. Sou um polichinelo de Deus que canta, dança e tropeça pelas pernas em busca de fazê-lo sorrir, mesmo que por segundos. Mesmo que por alguns. Tem pessoas que perguntam por quê? Por que polichinelo? A galera sabe. Essa historinha eu recolhi de um livro que contava o aspecto do bom humor em São José Maria Escrivá. E eu lembro que se contava muito a história do jogral ou polichinelo. E também, essa mesma história eu conto também num livro chamado Pobre de Assis, que é um livro de um autor grego, Nikos. O sobrenome eu vou nunca pronunciar, que é um nome bem complicado. Tá. E ele conta que é a história de um homem que tem até uma música do Greco, o palhaço, um pouco sobre isso. Sim. Pronto, é bem baseado nesse conto de uma pessoa que queria só sabia fazer graças, palhaçadas. E ela, quando entrava na igreja, o que ela fazia para Nosso Senhor, em vez de rezar do modo convencional, era fazer piruetas, brincar. E aí um dia foi censurado, repreendido por agir daquela maneira dentro da igreja.
E não, mas é dessa maneira que eu sei rezar, né? E conta-se que a imagem, então, do menino Jesus sorria ante as brincadeiras do jogral. Então, eu uso essa palavra porque realmente eu busco viver isso com um intuito de vida. Levar a palavra de Deus, comunicar Deus para as pessoas sempre com leveza, alegria, que é uma coisa que tem se tornado mais, assim, como diz assim, árida nos tempos de hoje. Você vê que as pessoas estão ficando um tanto secas e duras no trato, no dia a dia. E você percebe claramente isso, talvez até com o avanço das tecnologias, das redes sociais, que estão distanciando o contato presencial. Então, ver Deus com essa alegria, com leveza, com bom humor, como São José Maria Escrivá, como São Francisco. Então, eu tento fazer isso no meu perfil, com relação à vida dos santos, história da igreja e outros assuntos, né? Partilho isso, tento fazer isso de uma maneira como de um jogral. Piruetas, cansando, tropeçando pelas pernas, a fim de fazê-lo sorrir, pelo menos que por segundos, né? Legal. Como aquela bolinha de Santa Teresinha, que ela dizia que queria ser a bolinha de Jesus, né? Pra brincar, e se um dia esquecer no cantinho, tanto faz. Mas fazê-lo sorrir, Essa temática sempre é muito recorrente aqui, nas nossas conversas, né? A questão do bom humor, do humor presente entre os santos, né? Na própria palavra de Deus, né? O Pedro... É um estudioso aí dessa temática aí do humor, né? Legal. E é muito bacana porque as pessoas, elas parece que abre melhor o coração, né? Para ouvir o que a gente vai dizer quando você comunica com a irreverência, né? Outro dia a gente estava conversando aqui com o Eduardo Araújo, sabe quem é? Da comunidade Shalom? Ah, que faz o stand-up, sim. Faz o stand-up, né? Sim. Aí ele dizendo, cara, aí eu perguntei... Passagens bíblicas, cara, assim, que tem humor. Ele, macho, o evangelho, mano. Jesus era irônico demais. Aí eu nem tinha percebido. E de fato era, né? Quem ensinou muito isso com uma certa excelência e maestria era o servo de Deus, Padre Léo. Sim, Padre Léo de Betânia. Eu sou do tempo de Padre Léo, não quero entrar em idades, tá? Mas eu lembro dele vivo. Eu também sou. Eu lembro dele vivo e lembro que o que me cativava, mesmo criança, porque eu era criança, tá nesse tempo, pra corrigir a questão da idade. Eu já era adolescente. E eu lembro que a forma como ele ensinava, até para mim como criança, que meu entendimento era muito limitado, restrito com relação às coisas de Deus, eu entendia e aquilo entrava de modo mais profundo. Isso, muito mais profundo. E eu tava falando da questão do Padre Léo, você tava falando do stand-up. E ele dizia que uma vez ele foi no Jô Soares, tem uma entrevista clássica no YouTube dele no Jô Soares, ele fala das passagens em que Jesus age de maneira cômica. E o Jô perguntando como é que ele sentiu o chamado ao sacerdócio. Aquela história maravilhosa. Eu tava totalmente chapado. Completamente chapado. E ele diz assim, que aquela passagem, Marta, Marta. Ele fala, Nosso Senhor queria dizer anta, anta, né? De Marta e Maria, né? Obviamente, anta, anta. E tem uma parte que ele fala assim também da passagem em que Jesus cura a mulher hemorroísta, né? Que ela toca na barra. Quem me tocou? E Pedro, Jesus, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de ti. É uma ironia, né? Pelo amor de ti, como assim? Tá todo mundo de perna aberta. Então, na palavra se encontra o bom humor. Nosso Senhor era bem-humorado. Até porque os discípulos tinham a obrigação de serem divertidos, né? Ninguém aguenta conviver com 12 pessoas chatas, né? E outra, eu fico pensando assim, eu trabalho em colégio, né, com crianças. E eu fico pensando assim, a criança, ela se atrai, sobretudo com pessoas que elas têm esse traço de leveza, de bom humor, de alegria. Jesus atraía as crianças, que elas queriam chegar para Jesus e os discípulos afastavam. Jesus, com certeza, ele era assim. Imagina, uma criança não quer se aproximar de alguém sisudo, ranzinza, fechado. Nosso Senhor, provavelmente, tudo indica, segundo as escrituras, era um homem bem-humorado. Ele era engraçado, acolhedor, talvez brincalhão. Agora é interessante a gente pontuar, né, Vitória, que não necessariamente a pessoa tem que ser um risonho, né? Não precisa também escancarar os dentes, né? Não necessariamente, não é obrigado, né? Porque às vezes as pessoas vinculam o bom humor, né? A estar sempre com os dentes arreganhados, né? Porque tem gente que é sério e é engraçado. Exatamente, né? Exatamente. Bem pontuado. É o Pedro, por exemplo. Tem pessoas que elas fazem uns comentários muito, assim, com o rosto sério, mas uns comentários que me derrubam. Tem uma amiga minha que ela tem um temperamento mais pro colérico, e ela faz umas tiradas
mais séria, assim, que eu me acabo de rir. É engraçado. Né? Pra mim ela é muito mais engraçada que muitas pessoas que estão, assim, fazendo pirueta. Porque realmente tem uma fineza naquele humor, tem uma sofisticação até do mau humor. A gente parece mau humor, mas não é um bom humor travestido de mau humor. É engraçado. Legal. Mas o humor, geralmente quem faz humor, ele não é engraçado. Isso. Não, Então, e dizem que... no sentido, tipo assim, ele não é uma pessoa espirituosa. Aham. Ele é uma pessoa reservada, só que ele é tão reservado que ele percebe coisas que as pessoas não percebem. E aí quando ele fala, as pessoas acabam rindo. Exatamente. Tem uma... Não lembro quem é que falava isso, um desses humoristas, que ele dizia que todos os humoristas e comediantes que ele conhecia, todos eram bastante sérios. Não riam de nada. Não riam de nada, mas que por talvez ter esse recolhimento que você bem disse, eles conseguem captar aquilo que é o cômico, que geralmente o cômico é aquilo que sai da curva, né? Sai do normal. É o deslize, o acidente, né? Então ele percebe aquilo, ele capta e ou você trabalha. Provoca ou você percebe. Porque você pode provocar o acidente também, né? Então é construir a narrativa que ela culmina num ponto diferente que as pessoas esperam. Surpreendente. E sempre vai dar certo, né? Então o humor, e outra, as pessoas não param pra pensar. Por que todo mundo que faz humor obrigatoriamente é inteligente? Porque o humor é lógica. O humor é uma lógica, não da maneira como usualmente você está acostumado a ver. Mas existe um padrão de fazer humor. E aí quando você aprende esse padrão e você treina, você vai ficando bom naquele padrão, entendeu? E é meio que viciante também. O problema é esse, né? Que é meio que viciante, né? Minha esposa que brinca, né? Eu que inventei de casar com o filhote do Patati Patatá, tenho que aguentar, né? Que é o dia todo de piada dentro de casa. Mas, assim, é um padrão, é uma matemática, né? Então, como também não citar o saudoso João 23, né? O papo mais engraçado da história, né? Eu adoro. Então, ele é muito genial, as piadas que ele fazia, né? Conta que ele foi eleito papa, né? E eu não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa vai ser eleita papa, tem os alfaiates que ficam na outra sala, porque logo em seguida ele já tem que fazer a primeira aparição e o primeiro discurso. E aí os alfaiates ficam na outra sala, e aí os alfaiates não sabem quem vai ser o papa. Só esperando, né? Só esperando. Aí ele não sabe quem vai ser o papa. Então eles fazem uma roupa P, uma roupa M e uma roupa G. Porque ninguém sabe quem vai ser o papa. E já tem que estar mais ou menos tudo pronto. Mas se sair um GG ali, eles têm que estar pronto. Não, aí João 23 é eleito e ele vai pra sala. Só que o João 23 era fortinho, né? E a roupa G não coube nele. Então aí ficou aquele clima horrível dentro da sala, que não tinha roupa para o novo papa. Até que João 23 resolve acabar com o silêncio, né? E aí ele fala, bom, vejo que todos estavam empenhados para que eu virasse papa, né? Que não tinha nem roupa, entendeu? E aí, tipo, ele faz várias anedotas ao longo do seu papado. Eu adoro essas anedotas de São João 23. Tem uma que eu adoro, que é um dia parece que foi cruzar uma porta junto com o Rabino. Essa história é maravilhosa. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí ele, não, por gentileza, pode ir. Não, Rabino, não. Por favor, o senhor. Não, o Antigo Testamento primeiro. Eu adoro. Muito bom. Tem uma dele que ele chegou de surpresa no hospital lá, e eu não lembro como era o nome, acho que era Hospital das Esposas do Espírito Santo. As Irmãs do Espírito Santo. Das Irmãs do Espírito Santo. Aí ele não avisou. Aí chamaram de última hora lá a irmã desceu, foi receber ele. E aí tudo errado, né? Porque tinha nada pronto pra receber o Papa lá. Aí quando chegou, aí ela, olha, eu sou a fulana, irmã do Espírito Santo. Aí ele, que belo título você conseguiu. O máximo que eu consegui foi ser vigário de Cristo. Tem uma história que é meio uma variante dessa também, que ele foi encontrar com as irmãs da Santa... irmãs de São José. São José. Também. Aí elas são irmãs de São José, ele tá bem conservado. Tem várias histórias de onde... E ele fugia, né? O mais legal é que ele fugia. Ele tinha toda uma tática pra fugir, de repente o Papa tinha sumido. Ele fugia. Ia pro interior, ia fazer outras coisas. Eu gosto muito. Legal, que mostra o bom humor. E tem duas coisas legais de João 23. Primeiro que ele é muito engraçado. Muito espirituoso. E ele era o Papa. Tanto que ele até brincava, né? Bom, vejo que qualquer pessoa pode se tornar Papa. Afinal, eu me tornei um. E a segunda coisa legal dele é que ele fumava. Então tem várias fotos de João 23 fumando, trocando ideia com o pessoal. Então ele era muito, muito, muito humano, entendeu? Então ele era um papo bem diferentão. Ele era diferentão mesmo. Eu gosto muito dele, muito dele. É um dos santos que eu acho que... E é um santo, né? E é um santo, vai lembrar. E é um gigante, assim. Gigante santo. Ele que abre o Concílio Vaticano II. Pra você ter ideia da grandeza do cara, né? Incrível. Ele é um santão. Bem citado. João 23. Vitória. Diga. Mas as pessoas vão às redes sociais muito em busca de um relaxamento ali, né? Um passatempo e tal. Então, é necessário ter uma pitadinha também de ludicidade, né? De humor, né? Porque a rede social precisa ser bem humanizada, né? E retratar a vida como ela é, né? Exatamente. E assim, como eu te disse,
eu fui da escola de Padre Léo. Sim. Então, eu entendi rapidamente que o humor é uma das melhores ferramentas de ensino. Eu sou professora também, né? Sou, né, formando, né, em História. Então, eu percebi que quando você insere o humor, e quando você vai falar de um assunto mesmo que sério, que é Deus, a palavra dele, né, o evangelho, a igreja, a doutrina da igreja, você consegue também, como fez João 23, como fez tantos outros santos que a gente pode citar aqui a rodo, né? Padre Pio é engraçadíssimo. Padre Pio é engraçadíssimo. São José Maria Escrivá que você tem no início. É engraçado. Santa Teresa d'Ávila, ela era desse tipo que a gente estava comentando agora há pouco, da colérica, que daquelas respostas mal-humoradas, mas que são engraçadas. Ela era bem-humorada, mas as respostas dela eram tão, assim, ácidas, que geram assim, riso e também ensinamento. Ela tem um fato, uma história que se conta de Santa Teresa d'Ávila, que eu acho, assim, maravilhoso, né? Que ela, ao mesmo tempo que ela nos dá, assim, um riso com essa história, ela, ao mesmo tempo nos faz pensar. É a história de que um dia ela cruzando, viajando, porque ela vivia viajando, fundando Carmelos, reformando Carmelos, etc e tal. E ela viajando, uma certa altura, a carruagem, né? Nessa época, carruagem, não existia Uber, né, gente? Carruagem, foi cruzar um córrego, na altura mais, assim, numa altura que era o rio já estava maior, né? A roda prendeu lá no fundo do rio, nas pedras, e não saí de lá. Desculpa. Tranquilo. Bem no meio do córrego. E ela começou, né, a dizer, meu amado, meu Jesus, né, o que é isso? Eu tô vindo te servir, trabalhar pra ti, e é assim que tu trata? Né, assim, e o Senhor fala pra ela, responde, Teresa, tu não sabes? É assim que eu trato os meus amigos. Com a cruz, né? E a Teresa responde, eu acho legal a resposta dela para Jesus. E é por isso que tu tem tão poucos. Se é assim que tu tá com teus amigos, então é por isso que tu tem tão poucos. E essa, ao mesmo tempo que ela ensina, que ela nos faz rir com essa resposta ácida, né? Ao nosso próprio Senhor, né? Você reflete, nossa, é verdade. Né? Nosso Senhor tem poucos amigos no sentido de que nem todos suportam as cruzes, né? Nem todos conseguem suportar um sofrimento, como os santos fazem, como os santos suportam, né? Então você fica, nossa senhora, realmente, ela tem razão. E esse ensinamento se enraiza no coração. Então, realmente, eu faço isso nas redes sociais porque vejo claramente os frutos. Os frutos disso. Eu fui uma criança, né, como eu falei, que eu estava Padre Léo. Depois fui lembrar dos santos, os fioretes, né? E tudo que me gravou mais de uma forma mais fixa sempre foram aquilo que tinha humor. Legal. Então, você observando em você mesmo esse fenômeno, você repete. Né? Você vê que isso gerou frutos em você e você apenas segue a regra. Você conhece o irmão Manuel também? O irmão Manuel... Maria. Já tá velhinho, ele... Peraí, irmão Manuel... Mas ele era gordinho e tal. Muito engraçado as pregações dele, são ótimas. Lá da Aerolândia. Sim. Muito bom. Ele é cômico. Ele é ótimo. Cômico. A pregação dele é fantástica. Cômico. Engraçadíssimo mesmo. Nem vê o tempo passar, é muito bom. Vitória, conta um pouquinho pra gente como é que foi assim, a tua trajetória. Você nasceu numa família católica? Bora lá, sentem que lá vem a história. Eita, vamos lá. Antes de você iniciar, então, a gente quer agradecer o nosso parceiro Normatel Home Center. Tudo para você construir ou reformar. Então, acesse aqui pelo QR Code ou então no link que está aqui na descrição. Você vai lá para o Instagram da Normatel e lá você pode fazer cotação de preço também seus pedidos pelo WhatsApp. Muito prático, rápido, sem sair de casa. Ou então, se você quiser, se dirigir a alguma das lojas maravilhosas da Normatel com espaço amplo e bom estacionamento. Então, Normatel, tudo de bom, hein, gente? Para você construir ou reformar. Pedro, segue aí a Normatel, cara. Vamos que vamos. Sim, Vitória, conte-nos. Muita história? A história... Olha, vou dizer a idade, já que eu tinha dito que não ia dizer. Mas assim, eu sou jovem, tá, gente? Eu tenho 28 anos. Jovem? Jovem. Mas jovem, assim, pelo claro, tempo que eu fiz nesses 28 anos, parece que é fez mais. muita coisa, né? Não, no sentido assim, foi tão intenso até agora as coisas que aconteceram, porque eu viver em Deus. Eu sempre disse, quando eu vou falar com os jovens da formação, eu sempre digo, viver em Deus é uma divina aventura. Mesmo. Que você parece que vive 30 vidas, não só. Porque é tantas emoções, como diz o Roberto Carlos, porque Deus te enfia em situações, em momentos, em experiências que você nunca na sua imaginação iria imaginar se colocar.
E Deus pensa por nós, né? Então é muito melhor seguir a vontade dele porque ele vê além. Sempre é, né? Mas voltando... Você é daqui? De Fortaleza ou de Ceará? Sim, sou de Fortaleza. Nascida em Fortaleza. E tem gente que pergunta isso, assim, você nasceu aqui? Porque diz que eu tenho um sotaque diferente. Mas eu não sei de onde, tá, gente? Eu nasci aqui. Nasci em Fortaleza. Nasci numa casa, assim, meio mista. Porque meu pai não possuía fé. Meu pai não tinha crença. Mas minha mãe era católica, recém-convertida. Assim. Na época que eu nasci, era criancinha, minha mãe estava vivendo sua experiência de conversão. Então foi maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que ela aprendia as coisas de Deus, ela ensinava. Então nós estamos assim meio que pau a pau liberadas, né? Porque realmente fizemos o mesmo caminho assim, espiritual juntas, mãe e filha. Mãe e filhos, né? Porque minha irmã também foi nessa seara. Eu sou... Desde criança, desde que nasci, da paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. Esse nome esse nome todo aí. Né? Lá do centro? Aerolândia. Aerolândia. Aqui pertíssimo, né? Certo. Porque esse título é um título muito lindo e raríssimo, porque é um título próprio de uma congregação. Na minha paróquia havia os padres MSC, Missionários do Sagrado Coração de Jesus. E esse título é um título privado da congregação deles. Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, minha paróquia, que foi fundada por eles, né, e por muito tempo gerida por eles, possui esse título, e é um título que eu digo que é lindo e raro. E a imagem dela, vocês um dia, quem sabe, possam ter a graça de contemplá-la um dia. Esse ano ela vai fazer, se não me engano, 80 anos que ela chegou em Fortaleza, essa imagem, uma imagem linda. Acho que ela veio da Itália, se não me engano, que a nossa paróquia vai fazer uma grande festa no final desse ano, né, em dezembro. Ela, Nossa Senhora, tem o menino Jesus nos braços. Linda, 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 vocês vão ver. E ela aponta ao coração de Jesus. E Jesus está com o coração exposto. Menino Jesus com o coração exposto. E ele aponta para ela. E o ensinamento catequético dessa imagem é: siga minha mãe, que ela é o caminho que me leva a mim, né? E ela fala, né? Mas segue a ele, que ele é o caminho que leva ao Pai. Então, assim, um aponta ao outro. É lindo, sim. É lindo. Então, eu cresci nessa paróquia. E minha mãe me levava à missa aos domingos. Como toda família, assim, que se preze, né? Vai à missa aos domingos. Minha mãe naquele processo de conversão ainda. E claro, como uma criança, como uma típica criança, eu queria estar lá fora, correndo, brincando e comendo pipoca, né? As crianças de hoje em dia, né? Algumas saem lá para fora, os pais deixam, correm. Minha mãe, ó, não deixava. Você vai sentar aqui, vai ficar prestando atenção na missa, mesmo sem entender nada. Eu tinha 6, 7 anos, tá? Então, eu realmente não entendia nada que o padre dizia. Mas eu ficava, então, obrigada a observar. E aquela observação já me evangelizou. Ali foi onde Nosso Senhor lançou a semente dele. Porque eu contemplava os santos. Na minha paróquia, graças a Deus, tem as imagens de santo lá lindas. E eu apontava, mãe, por que aquele santo tem uma caveira no pé? E mãe, por que aquele santo tem uma chave na mão? Então, essas perguntas iam me gerando também curiosidade acerca da vida dos santos, a qual hoje trabalho, né, nas redes sociais. É engraçado você ver dali que Deus foi trabalhando tudo. E também eu era obrigado, por estar presente na missa, a perceber o padre. O padre, para mim, era uma figura muito peculiar. Porque era um homem que, na minha cabeça de criança, usava um vestido. Né? É um homem que usa um vestido. E eu ficava com aquele negócio na cabeça. E um dia eu perguntei à minha mãe, por que esse homem veste um vestido? E por que ele celebra a missa, não os outros? Né? E minha mãe explicou. Não, minha mãe deu uma explicação que, segundo o Concílio Vaticano II, não está correta, né? Porque todas as vocações são para Deus e são santas, né? São chamadas da santidade. Mas minha mãe disse, não, ele é um homem que vive para Deus. Aí eu, é mesmo? Ele se casa com a igreja. Existe isso? Porque imagina, uma criança imaginar você viver uma vida para Deus, sem desenvolver uma família, sem casar, sem ter filhos. A minha cabeça explodiu. Com 7 anos. Eu disse, meu Deus, mãe. Aí eu passava para a escola, em frente à paróquia, e esse padre, hoje eu lembro desse padre, ele era um padre chamado Padre Domingos. Eu não sei onde é que ele tá, acho que chamava Maranhão, alguma missão aí. Sim. E eu passava em frente à igreja, ele estava lavando a igreja sozinho no rodo. Era mesmo. Aí eu, ele é casado com a igreja. Então, na minha cabeça de criança, igreja é igreja. Igreja concreta, igreja templo. E por isso que a mãe tem razão, ele é casado com a igreja. Sim. E um dia eu cheguei pra minha mãe e disse, mamãe, eu quero ser padre. E essa conversa até hoje ela lembra, gente. Você acredita? Até hoje ela lembra essa conversa. Eu cheguei e disse, mãe, eu quero ser padre. Minha mãe, olha, sinto lhe dizer, mas você não vai conseguir ser padre. Por quê, mãe?
porque só os homens podem ser padre. Fiquei tão frustrada. Como pode uma vocação que vive só pra Deus ser só para os homens? Eu fiquei assim, e eu disse pra minha mãe, ela até hoje lembra dessa pergunta, e o que sobra pra mulher então, se ela quer ser de Deus? Aí minha mãe falou assim com um certo desdém, porque nessa época ela tava se convertendo ainda, ela não entendia bem as vocações, ela disse, tem a freira, né? Ela tem um roupão igual do padre, passa o dia rezando, ela deu uma explicação assim, bem genérica também. Só que como ela explicou isso, eu já abracei, disse, então isso existe? Existe então a versão feminina? Então é isso que eu vou ser. Eu disse, é isso que eu vou ser. E eu disse sim. E você tinha quantos anos? 7 anos. E eu lembro, assim, isso ficou presente mesmo. Eu vivi minha vida, minha adolescência toda, minha infância toda em função disso. Não era brincadeira, não era coisa... Criança não acorda e diz, eu quero ser médico, outro dia acorda, eu quero ser bailarina, né? Eu não tive essa experiência. Eu falei, vou ser freira e fui em diante, porque pra mim era a única forma de ser de Deus, né? E eu continuei ali, né, na minha paróquia, onde eu recebi meu batismo, minha primeira comunhão. E quando eu fiz 12 anos, eu li... Antes disso, tem aquele filme, um clássico da Sessão da Tarde, A Mudança de Hábito, lembra? Sim, assisti umas 10 vezes. Eu falo rim, né? Aquele filme, eu lembro que eu assisti a minha mãe, aí a freira. E eu ouvi aquelas freiras cantando, dançando, é isso mesmo com você, gente, descobri minha vocação. Pronto, eu me identifiquei, né? Eu vi aquele filme, assim, tudo cantando, feliz da vida, dançando, eu disse, é isso, achei a minha vocação mesmo. E aí, quando eu fiz 12 anos, eu li um livro que, pra uma criança de 12 anos, já mudaria a cabeça, assim, completamente. Pra uma pessoa adulta já muda, imagina pra uma criança, né? História de uma Alma, Santa Terezinha. Com qual idade? 12 anos. Mas eu li porque eu já era louca do santo, já li tudo. Porque não é uma leitura facinho pra quem tem 12 anos. Eu comecei a ler com 12 anos, claro que eu não captava tudo que ela dizia, porque eu tinha cabeça de 12 anos, né? Mas eu já vi, como eu disse, desde criança, desde esse tempo que eu ia pra paróquia e perguntava dos santos, desde lá eu desenvolvi o gosto por ler a vida dos santos. Eu lembro, gente, um fato que agora eu lembrei contando essa história. Antigamente, quando chegava, eu estudava de tarde, uma escola pública, não muito próxima da minha casa, mas eu saía 5 horas correndo pra casa, porque por volta de 5h10, 5h15, na Rede Vida, era exibido um programinha rapidinho chamado O Santo do Dia. Isso aqui é antigo, tá, gente? Tô falando uma coisa bem antiga. E esse padre que contava já do santo, ia falando, narrando, hoje é o dia de tal santo, né? Ele viveu assim, assim, assado. E eu, segundo o que ele dizia, eu imaginando aquele santo e desenhava. Essa era a minha brincadeira. Eu ficava imaginando aquele santo. Ele era guerreiro. Então é um soldado, dizendo a roupa de soldado. Eu viajava, né? Com a questão da vida dos santos. E com 12 anos, Santa Terezinha chegou com o pé na porta, né? Que quem nasceu de uma alma não tem como não... Ela é assim, picou uma vez, né? Santa Terezinha, você fica contaminado pro resto da vida, contagiado. E aí Lio disse... Eu vou pro Carmelo. É o Carmelo mesmo. É o Carmelo, eu vou pro Carmelo. Será que ela é sanguínea? Não é não? Vocês já perceberam, né, gente? Sanguínea não, é hemorrágica. De leve. É hemorrágica logo. E aí, quando eu li... eu fui no Carmelo, tá? Quem sabe quem é que lembra? Lá no Carmelo, um beijo pro Carmelo de Santa Terezinha, com Fortaleza. Quem lembra desse fato foi Irmã Terezinha e a Amada Bernadette. Ambas lembram. Tem episódio dela gravado aqui com a gente. Não, é maravilhosa. Aqui não, a gente foi até lá. Vamos ir lá gravar com ela. E foi fantástico, viu? Não, ela é uma aula, tá, gente? Ela é uma aula. E eu lembro que eu fui aos 12 anos no Carmelo, bati mesmo na porta, disse assim, olha, eu quero falar com a Amada e pedir licença pra fazer vocacional. A Santa Terezinha mirim, né? Quero fazer de novo o que a Terezinha fez. E eu cheguei lá, e aquela Amada, na época era a Amada Bernadette também, tava assumindo como priora. Sim. E ela me olhou aquele pitoquinho de gente, né? Assim, o que você deseja? Não, eu queria fazer vocacional. Brincar de boneca. E o mais impressionante de tudo é que ela aceitou. Eu fiz vocacional. E eu digo isso assim, gente, é óbvio que eu não ia ser carmelita. Mas por que aconteceu aquilo? Hoje, no alto dos meus 28 anos, eu enxergo. Aquele período no Carmelo, eu recebi formação. Eu bebi da fonte carmelitana no sentido, assim, do mais sublime amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e o amor esponsal. Eu tive formação diretamente com a tia da Amada Bernadette, que é a nossa grande, saudosa irmã Maria da Paz. Ela era a nossa formadora. Então, como é que você passa ilesa por uma formação dessa?
Então, hoje eu olho e digo, nossa, Senhor não quis que eu fosse para aquele vocacional para ser carmelita, mas para me formar e me preservar na minha adolescência. Porque na adolescência, todos sabem, é um tempo de grandes mudanças, Sim. hormonais, etc. E você meio que dá uma, né? Aí você passou quanto tempo lá? Eu fiz vocacional dos 12 aos 15, se não me engano. Mais ou menos. Você ia, assim, com qual periodicidade? Uma vez ao mês. Certo. E tinha formação com a... Nossa, era uma... Gente, até hoje eu tenho as anotações, você acredita? É mesmo? Tenho. Eu anotei e anotava. E ela dizia frases, assim, marcantes, que até hoje eu assimilo e conto nas formações. Eu repito o que ela dizia, né? Ela dizia assim... gente, se nós fôssemos contar os mimos e carinhos que Deus nos dá por dia, seria como contar os grãos de areia da praia. Aí dizia. E ela falava outra coisa. Olha, outra coisa, que é esse sotaque português. Ela falava assim, sotaque português. A tia Da Bernadette. Da Amada, né? É. Ela dizia assim, e cá entre nós, santa. Mesmo, sentar no céu e nós sabemos, é uma santinha. Mas não quero me anteceder ao julgamento da igreja, Sim, mas de sim. fato, quem sabe, quem viveu sabe. E ela dizia... E a Amada também tinha uma irmã, né? Ou tem ainda, eu acho que é viva ainda, que ela contou pra gente. Poxa, não... Tem uma irmã em outro estado, se não me engano. Tá em outro tem estado. alguns irmãos, tem uns irmãos. Também tá no Carmelo, só que em outro estado. Eu não posso dizer. Enfim, assista o episódio com a Mas aí ela Madre dizia aqui. assim, a irmã da Paz, ó, Jesus, gente, não sabe, sabe tudo, ele é Deus, ele sabe tudo, mas menos matemática. Aí a gente ficava assim, matemática. E eu adorava essa desculpa, né? Porque eu era péssima na matemática. Eu sempre fui boa nas ciências humanas, mas nas exatas. E aí dizia, Jesus não sabe tudo, mesmo matemática, porque a gente dá tão pouco. E ele só sabe multiplicar, ele devolve multiplicando. Ele não sabe dividir, subtrair. Ele só sabe somar e multiplicar. Então Jesus não sabe matemática. Aí eu ficava assim, é verdade. Então essa formação foi salutar na minha vida espiritual e também para toda a descoberta que fiz posteriormente da minha vocação. Sim. Que hoje sei, né? Uhum. Então, assim, eu sinto que foi um cuidado de Deus, assim, pegando assim com carinho, sabe? Porque senão eu estaria louca, você tá perdido no mundo, quem sabe, né? Ô, Vitória, e como é que tua mãe acompanhava esses teus passos, assim? Olha... Tão jovem, tão novinha Vou te contar. e já tão determinada assim. Pois é, a minha mãe, graças a Deus, ela é uma mulher de muita fé. Então, assim, eu nunca tive da minha mãe qualquer tipo de represália, mas também nunca um incentivo assim de ficar, minha filha, eu quero que você seja freira, pra gerar orgulho pra mamãe. Nunca foi assim também. Mas ela incentivava, assim, ela dava os passos, olha, se é de Deus, vá. Mas é um passo muito sério, não é brincadeira. Ela era muito firme, assim, também. Incentivava no sentido de que ela dava apoio. Ela me permitia dar os passos, ela não me limitava, não me restringia. Mas ela era, assim, minha mãe, eu digo assim, foi uma ótima aula, assim, a minha mãe me ensinou muito, por mais que ela também tivesse uma fé ainda, assim, nascente, minha mãe, nossa senhora, eu lembro de coisas, assim, de que eu sei que não era comum em outras casas, né, por exemplo, não quero só canonizar minha mãe não, mas porque de fato minha mãe é uma mulher muito extraordinária. Ela, um dia... Só para citar um fato, a gente morava um tempo na Aerolândia numa vila muito, assim, muito misturada. Tinha uma galera muito doida também, enfim. As famílias eram mais recolhidas ali, né? E eu lembro que quando aconteceu algum tipo de situação, eles corriam pra chamar minha mãe. Porque minha mãe era como se a pessoa mais equilibrada daquele espaço. E minha mãe, um dia foi chamada, assim, gritando, né? Lineuda, o vizinho lá dos fundos, lá da final da vila, tá com a faca no pescoço da esposa. E eu lembro disso, gente, eu lembro. Eu tinha menos que 6 anos, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos por ali. E eu lembro que minha mãe correu. E eu fui na saia, né? Fui junto. E minha mãe conta que no caminho, ela sentia aquilo que ela hoje sabe que era Jesus, dentro do coração dela falando uma voz assim, interior, dizendo, chegue lá e fale com autoridade. Minha mãe disse que sentia essa frase no coração, chegue lá e fale com autoridade. E ele lá, com o homem lá, embriagado, com a faca no pescoço da esposa, ameaçando, na calçada da casa, diante de todos os vizinhos. E minha mãe chegou e gritou só o nome dele. João! E esse homem joga a faca fora, se ajoelha e começa a chorar. Então eu vi essas coisas criança. Minha mãe dizia, não, foi Jesus que mandou fazer isso, minha filha, não era a mamãe, não. Então assim, ela me ensinou desde criança a fé. Existe Deus. Deus está aqui com a gente, convivendo, né? Deus está nos sustentando, Deus está conosco, Deus é íntimo de nós. Não é uma ideia longínqua, a coisa que está lá, né? Está aqui. E Ele fala conosco. E intervém no nosso dia a dia.
Então, aquilo já foi uma formação. Então, minha mãe era uma mulher de grande liberdade interior. Ela é uma mulher de liberdade interior. Então, ela nunca me privou, pelo contrário, missão. Até hoje o pessoal fala, Vitória, como é que tu... Assim, tua mãe não briga não, porque assim, às vezes eu passo o fim de semana inteiro fora. Pelo contrário, ela sabe que é por uma causa maior, entende? Sim, então, assim, sim. ela é muito Não, hoje você já é adulta, né? Mas mesmo criança... Mas nessa fase aí, 12 a 15 anos, por exemplo, é uma fase que os pais precisam acompanhar muito de perto, porque pode ser de fato uma vocação ali, que está ali pulsando, mas que precisa de uma orientação por conta da fase de vida, que ainda a pessoa está em formação, não sabe muito bem o que quer, às vezes é um arroba, né? Alguma coisa ali que você precisa acompanhar de perto, né? Sim. Para depois não haver uma frustração. Isso. Mas ela sempre me ensinou ao modo correto de discernir. Joia. Nunca foi por uma fuga. Ela realmente disse, olha, se Deus estiver chamando, vá, mas faça isso. Ela dava os caminhos, as ferramentas para fazer um bom discernimento. Sim. Então ela nunca também, assim, não asfixiou a vocação, mas também não ficava... Floreando. Floreando, exatamente. Era muito raiz ela. E aí, nesse tempo quando eu fiz 15 anos, foi um tempo de grande mudança, porque com 15 anos, eu refleti, será que tudo isso, até agora, dos 7 anos, a ideia de ser freira, né? Viver pra Deus, até agora, foi coisa da minha cabeça? Eu lembro que eu tive esse insight, assim, meu Deus, será que tudo isso é coisa da minha cabeça? Então, parei tudo, parei o vocacional e fiz um discernimento pessoal mesmo, eu e Deus, no caso, né? E eu lembro que, pensando, matutando, eu disse, isso aqui não é meu mesmo, não, é algo que é além de mim, mas tá tão inserido que se mistura. Por isso que gerou essa dúvida. Porque é uma coisa que vem tão cedo que eu ficava, meu Deus, não é coisa minha só. Tá ali, também há um desejo, há uma vontade de corresponder, mas é a voz que me falou muito cedo. Então eu tive esse discernimento. E eu lembro que Nosso Senhor me confirmou até com uma palavra. Eu estava lendo, em Isaías, uma passagem assim. Não temas, não tenha medo, porque quem te chama para ser teu esposo é o teu Criador, o Senhor dos Exércitos. Eu entendi. Epa, é Ele mesmo. Então, eu disse, então é o Senhor, não é coisa da minha cabeça. Então, vamos em frente. Só que nesse inteirinho, eu já tinha percebido que meu perfil era mais para um lado de missão, de evangelização, de estar assim, como agora. E... menos clausura. A clausura não era ideia que me... Não foi difícil perceber, não. Mas aí a clausura não era ideia que também me assustava, não. Mas eu ficava assim, acho que é o meu perfil mais pra isso. Porque também o discernimento passa pelo conhecimento próprio da sua própria identidade. Exato. Né? O conhecimento de Deus, o conhecimento de si. E eu ficava, nossa, eu acho que é mais pra aquilo. E nesse tempo, quando eu fiz 17, 18 anos, eu conheci uma comunidade que hoje já não existe mais. Ela não existe mais. O Papa, recentemente, as fechou. Que era uma comunidade que tinha um ramo religioso. Tá. Irmãs que trabalhavam, tipo, com os pobres, escola. Qual era o nome? Era a comunidade de Redina Paz. Talvez vocês conheçam o caso do Roger. Sim. É difícil sobreviver depois que o Roger entra mesmo. O Roger chegou pra afundar. E aí... Bom, eu conheci essa comunidade. E era um perfil de comunidade, tipo, vida religiosa. Existiam freiras e missão. Aí eu, isso que parece mais meu perfil. E eu fiz o caminho com ela por uns anos, assim, bons anos, né? De 2013, dezembro de 2013 que eu conheci, até 2019. Então foi, faz as contas aí, que eu sou de humanas. Quantos anos, hein, gente? 2013, 6 anos. 6 anos. Olha, 6 anos de CRP. E nessa comunidade, eu me identificava, eu gostava bastante. Só que, como eu já disse, a gente chegou já no finalzinho do percurso dela, né? Quando eu fui morar, eu fui morar em 2018. Eu fiz vocacional pra realmente ser irmã, né? Sim. Então, eu passei a morar nessa comunidade em 2018, lá no céu. Que ela ficava no céu, em Fortaleza, tá? Condomínio Espiritual Uirapuru. E depois eu fui mandada para a Feira de Santana, na Bahia. Porque lá também tinha uma comunidade e tinha uma escola. E nesse 2019, na boca da pandemia, né? Assim, sim. Eu fui mandada para casa com a justificativa de saúde fraca. Meu mundo caiu de Maísa, né, gente? Vocês imaginam? Eu, que desde 7 anos, quase um caminhão. Sonhava com aquilo, hein? Gente, vocês não têm noção, não. Gente, vocês me veem aqui falante, alegre, vocês não me viram em 2019.
Eu fui pra fossa da fossa da fossa. Mas você tinha algum problema de saúde ou não? Eu tenho, na verdade. Eu tenho uns problemas de saúde, só que, na minha concepção, eles não me afetam diretamente no meu dia a dia. Sim, não ia prejudicar. Ou melhor, eu acho que Deus sustenta mesmo essa palavra, porque é igualzinho a irmã Dulce, não quero me comparar a Santa Dulce, tá, gente? Santa Dulce, ó, lá em cima, e eu tô bem aqui. Santa Dulce, ela tinha 30% da capacidade pulmonar, por exemplo, e ela subia as ladeiras de Salvador. Quem sabe que Salvador sabe o que é que eu tô falando. Gente, só Deus pra sustentar, porque humanamente não era possível, mas ela fazia, porque Deus a apoiava, né? Sustentava aquela mulher. Então, eu aceitei aquela resposta, fui pra casa, assim, eu fui... Gente, vocês não têm noção do que eu tô falando. Eu chorava, assim, largamente, assim, muito, muito machucada, pensando, meu Deus, será que foi tudo realmente viagem na minha cabeça? Ou, assim, eu comecei a entrar numa espiral, gente, que eu não sei nem te descrever, de loucura mesmo, assim, eu comecei a revisionar tudo, do zero. Porque foi um abalo muito grande, até na identidade mesmo. Imagina, porque eu te disse que a voz de Deus era muito unida já à minha identidade. Você não tinha na época um diretor espiritual? Assim, Olha, você falou a palavra certa, né? Porque o que me salvou, meu Deus do céu. Olha, por isso que eu digo, gente, possua um diretor espiritual. Numa situação dessa, é a mão de Deus que te segura ali. Através do diretor espiritual, eu me senti sustentada. Quando aconteceu o fato, em Feira de Santana ainda eu tinha um padre, inclusive, se ele estiver assistindo, eu quero dizer que eu morro de saudade da sua direção espiritual. Padre Rodrigo Simas, lá de Feira. O padre Rodrigo, assim que ele me acolheu, na situação da resposta, ele disse assim, minha filha, eu chorando, gastando um lenço todo de papel, não sei o quê. Ele, minha filha, escuta, Deus te chama. Ele falou assim, como, padre? Eu acabei de ser mandado embora por causa da saúde. Como é que Deus me chama, homem? Deus te chama. E Deus te chama. Isso aqui foi um não para uma forma específica de vivê-la. Mas Deus te chama. Escute, Deus te quer logo. Gente, essas palavras de profecia foram assim, sustentadoras naqueles dias, naqueles meses, né? Deus te chama. E como Ele te chama e tem pressa, porque Ele te quer logo, Ele vai logo te manifestar aquilo que é a vocação. E eu te digo mais, um carisma irá te acolher, te abraçar e te curar. Você não vai ao encontro dele, ele vai ao seu encontro. A vontade era dizer, palavra da salvação, glória, mas porque aquela palavra foi o que sustentou a minha vida espiritual, né? E antes de voltar para Fortaleza, eu fui para Salvador. Eu tenho bons amigos da obra Lumen de Evangelização, né? Uhum. E lá estava em Salvador um grande amigo meu, irmão de alma, chamado Leandro Maia, que agora está em Guiné-Bissau, na África, né? Como missionário lá. E ele, sabendo, né, da situação, ele vem aqui, vem para Salvador, passa uns dias antes de voltar para Fortaleza. Tu não conhece Salvador ainda? E é tão perto, né? Vem aqui, depois tu pensa o resto. Fui para lá, gente. Ali Deus já deixou umas sementinhas, porque Deus trabalha, gente, Deus é confia na dele, gente, vai na dele, que é sempre melhor. E lá em Salvador, enfim, né, eu conversei com ele, conheci lugares, me senti curada, né, assim, depois da paulada, Mitiolate, e tava já me sarando, assim, de certa maneira, e ali eu recebi muito, assim, muito nutriente espiritual para suportar todo aquele período de aridez, de secura e de dúvidas, e de confusão, né? Então, eu voltei pra Fortaleza, ainda muito ruinzinha, mas eu só tinha força, assim, espiritual para ir à missa todos os dias. Não deixei a missa todos os dias. Eu ia, mas eu ia, assim, reunindo minhas forças diárias. Porque eu realmente tava, assim, bem, assim, só o fiapo da manga, sabe? E aí ia pra missa, todo esforço, assim, meio que sem beber muito daquilo, mas eu ia. Porque eu sabia que a Eucaristia, gente, a Eucaristia, Nossa Senhora, você entendeu que a Eucaristia, que é Nosso Senhor vivo, ressuscitado, verdadeiro, real, a gente não deixaria. Porque realmente é ali que o negócio acontece. É ali, né? E foi o que me curou. Foi o grande remédio. Nesse tempo em Fortaleza, nesses meses, me recordei que eu precisava voltar novamente para a Bahia, porque naquele ano eu tinha me matriculado para o Enem. E local de prova não se muda. Então eu precisava voltar pra Bahia, pra feira de Santana especificamente. E eu disse, vou ter que voltar, né? Tão logo. E eu disse, tá bom, senhor, tá em tuas mãos.
fui. Só que Deus é tão maravilhoso, pensa tão, assim, de modo tão assim, milimetricamente, assim, ele me levou para Salvador justo no período da grande festa da canonização de Santa Dulce. Então, eu participei. Foi 2019. 2019. Eu fui embora em junho. A festa de Santa Dulce da canonização era outubro. Finalzinho de outubro. Nossa, meus irmãos, eu estava naquela Arena Fonte Nova, em meio a tantas vozes, cantando Salve, salve Santa Dulce do Amor. Aquela linda festa, eu me emocionando muitíssimo também. E sempre pensando assim, isso é o máximo de emoção que eu vou ter nesses anos. Porque eu tava assim, I'll be before, sabe, pra baixo, assim, super down. E aí, mas Deus é generoso e surpreende, né? E naqueles dias, um amigo, que na outra vez que eu tinha ido em Salvador, ele tinha dito assim pra mim, Vitória, conheça uma irmã, que inclusive ela deveria ser uma entrevistada desse podcast. É mesmo? Mas ela é de Salvador, tá? Tem que ver uma maneira de ir lá ou trazer ela aqui. Mas ela é fantástica. Quem me conhece sabe que eu fui falando dela. É a irmã Violeta. Irmã Violeta. E um amigo meu, que escutou toda a minha narrativa, né? Do sofrimento lá que eu passei. Ele disse, Vitória, fale com a irmã Violeta. Irmã, você tem algo que a irmã Violeta vai te ajudar nisso, tenho certeza. Ele jogou essa palavra. E nessa volta a Salvador, eu disse, é a ocasião então de encontrá-la. Né? Ela é religiosa? Ela é um caso muito peculiar, vou explicar por quê. Rapidamente, a vida de irmã Violeta, tá? Ela era uma mulher casada. Parêntese, irmã Violeta em 30 segundos. Irmã Violeta. Peraí, aguenta. Segura aí, irmã Violeta. Rapaz, professor de história é bom demais, né? Os caras sabem contar o fio da meada. É a entrevista mais fácil que eu fiz no último ano, essa aqui. Vixe, Maria. Gente, queremos também aqui anunciar o nosso patrocinador, que é a Tamires Nacal. Tamires Nacal é terapeuta especializada em mulheres católicas. Então, você, mulher católica, que procura uma profissional que vai te acompanhar, né, que vai conversar com você, entendendo todas as angústias e nuances, né, com ali os princípios católicos. Você vai encontrar na Tamires uma grande profissional. Então, você pode acessar aqui por esse link, você vai entrar em contato com ela e diz lá que é do Atos, tá? Esse link vai direto para ela como os seguidores e inscritos no canal do Atos Podcast, tá bom? Então, Tamires Nacal, grande terapeuta aqui, parceira do Atos Podcast. Se tivesse a Tamires aí nessa época, a Vitória olha aí. ia estar muito mais Era só Vitória, né? É verdade, concordo. Mas aí, quando eu voltei pra Fortaleza, eu também consegui um diretor aqui, que ele era psicólogo e padre. Então foi... tá. Foi sucesso. Padre Alessio, da Oásis da Paz, que agora tá na Itália de novo. Eu acho, né? E aí, Irmã Violeta. Irmã Violeta, gente, ela é uma mulher que era casada. Filho. Vida normal. Professora de inglês. E que vivia ali no Bonfim, o bairro do Bonfim, onde tem a igreja das fitinhas, né? Do Bonfim. Sim. Pois bem, ela mora bem assim, na boca da igreja, né? E essa mulher, um dia, né? Ela teve uma situação de divórcio, 7 anos depois de casada. O filho... Ela foi viver a vida dela normal, na casa dela. Só que ela sentiu que Nosso Senhor estava levando os pobres para a porta dela. Era basicamente isso. Começou a... Dentre tantos casarões do Bonfim, iam na porta dela pedir ajuda, comida, roupa, abrigo. E ela começou, então, a acolher. Acolher, cuidar, ajudar, dar um alimento, isso o que. E ela também começou a viver uma vida celibatária. Então, ela tem permissão do padre diretor dela e do bispo local de usar uma roupa de uma religiosa. É um hábito, tem um hábito que é dela. Não existe uma comunidade da Irmã Violeta, ela usa um hábito para se distinguir, né? Que é uma mistura, ela sempre fala que é o carisma do ovo, porque ela usa o símbolo de São Francisco e o emblema dos passionistas. Ela diz que é o carisma do ovo porque é Santa Clara com Santa Gema, né? O carisma do ovo. E Irmã Violeta é maravilhosa. E ela começou, então, essa coisa começou a crescer. O bispo permitiu que ela tivesse sacrário em casa. E, por dia, até hoje, inclusive, ela atende na casa dela, pela manhã e almoço, né? O café da manhã e almoço, por volta de 200 a 300 pessoas. Caraca. Mas são pessoas, são de passagem, assim, pra se alimentar. Sim, ela é muito assim, ela é Irmã Violeta, é muito peteca de Deus. Então, assim, meu irmão, você precisa de um lugar pra ficar, porque fique. Você tem pra vir, vá.
Entendeu? Ela não tem regra, assim. Ela tem regra, mas assim, violento dela. ela é bem, assim, sopro do espírito, sabe? Mas hoje, naturalmente, ela tem uma equipe, né? Que ajuda tem ela, voluntários, né? Tem voluntários, né? mas assim, ela encabeça a coisa, né? E a irmã Juliana, que é a grande assessora dela, que inclusive amo de paixão. E eu fui conhecê-la. Você foi lá. Essa exótica irmã Violeta, que todo mundo dizia que é maravilhosa, e de fato é. Assim, sem titubear, eu digo isso. E ela, irmã Violeta, ela não precisou eu falar muitas coisas. Ela já engata uma conversa rapidamente. Ela disse, minha filha, você é da onde? Aí eu falei... Aí vocês deram certinho, né? Imagina. Aí eu falei, não, Fortaleza. Ah, Fortaleza tem um padre, meu diretor espiritual, que me acompanhou por 30 anos. Aí já começa, o assunto já começa daí. Aí ela vai engatinhando. Aí eu falei das minhas situações, do que eu tinha passado nos últimos meses. E ela começou a partilhar um pouco da vida dela. Que ela também é assim, né? Uma grande peteca de Deus. E ela disse uma frase, meu irmão, que quando ela disse, meu coração, assim, na mesma hora, pacificou. Pacificou instantaneamente, assim, nunca vi uma coisa surpreendente dessa. Falou, paz, né? Ela disse assim, Vitória, eu não sou bem uma freira, você bem sabe, mas eu também não me sinto leiga. Eu não sou leiga, mas também não me sinto uma religiosa, canonicamente falando. Eu não sei o que eu sou. Ela dizia isso com a maior paz do mundo, tá? Eu não sei o que eu sou. Mas não me importa saber quem eu sou. Me importa saber que ando do lado daquele que é. Meu irmão, pra que bater cabeça se realmente eu tenho toda a razão? Pra que ficar naquela afobação, naquele sofrimento? Me diga, Senhor, o que, é que tu queres fazer de mim? Sim. Procurando um lugar, né? Se coloque ao lado daquele que é. Ele é. Você não é. Você não é. Nunca nós mulheres somos tão pequenos. Deus que é. Ele é a coisa, né? Aquele que é. Então, eu devo andar do lado dele. Se eu andar do lado dele, ele vai, né, me ajudando, vai me mostrando. E eu vou sendo um pouquinho junto com ele. Aí eu entendi. Aquela hora eu disse, entendi. Parou a loucura, parou a afobação, parou a viagem. É isso que eu vou fazer. Eu vou andar do lado daquele que é. É isso aí. Irmã Violeta, obrigada. Nesse inteirinho, meu amigo Leandro Maia, inclusive, beijo, Leandro Maia de Guiné-Bissau, disse assim, Vitória, tu tá fazendo Enem, né, pretende fazer história, porque eu sempre fui assim, na louca da história. Por que tu não fazia um curso aqui em Salvador? E vim morar aqui em Salvador? Aí eu disse, não é uma ideia. Ele picou, me contaminou ali, eu disse, a cabeça começou a fritar. Mas isso é uma loucura, porque eu tenho casa aqui, família aqui, tudo aqui que tem a ver Salvador, né? Só que eu senti de certa maneira também uma pressão espiritual pra ir. Assim, um empurro, assim. E eu falei com o meu diretor daqui de Fortaleza, que o padre Alessio já tinha ido embora. Eu falei com outro padre, que é o padre que foi diretor espiritual de Irmã Violeta, que faleceu, inclusive, padre Pedro Maione. Um outro santo. Ele morreu com acho que 97 anos e ele trabalhou diretamente com Madre Teresa de Calcutá, na Albânia. Caraca. Ele tem história assim, Madre Teresa. Demais, e contava assim como se fosse assim, um café da manhã, sabe? Puxa, podcast com ele seria fantástico. Ai, meu Deus. Tá no céu agora, rezando por nós. E ele disse, olha, minha filha, vá pra Salvador que eu acho que Deus tem algo pra você lá. Deus vai te falar alguma coisa lá. Ele disse isso. Aí eu senti essa confirmação dele, e o diretor espiritual é muito importante pra essas coisas também. Eu fui em janeiro de 2020. O grande ano, hein? O grande ano. Aí, março fecha tudo. Aí fui pra lá, trabalhar, estudar, faculdade, trabalho, tudo certo. E fui morar com quem? Com a Sister Violet, né? Irmã Violeta, a lá, própria. Lá na casa dela, lá? Ela falei pra ela, ideia, ela topou, ela vem pra cá mesmo. Tá vendo como ela é? Maravilhosa. Eu preciso conhecer ela, gente. Ela é assim, muito assim, livre, muito livre. E ela disse, vem, eu fui. Ela disse, tá bom, eu fui. Difícil. Foi difícil, pensei muito. Aí eu tinha um quarto, e a casa dela eu achava maravilhoso, porque ela tinha um sacrário, então eu tinha Jesus morando comigo. Quem sabe a graça que é quem mora com um sacrário numa casa, gente. Eu não quero mostrar, não, eu tô viu? me lembrando aqui da Toca de Assis, parece, né? É Pronto, parecido, ela né? tem uma coisa bem naquela vibe mesmo, toca, bem livre, assim. É. Morar com o Nosso Senhor no Sacrário, gente, é muito diferente. Porque na Toca também as casas têm um sacrário. Tem um sacrário, né? E aí você nota a diferença no dia a dia, daquela presença real mesmo ali.
Sem dúvida. É o mais um morador daquela casa, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. Dá uma coisa... Não, é real. Ele tá ali, mora com a gente, vendo os papos do dia a dia, entendeu? E aí, morava lá com ela, tudo feliz da vida, né? Pandemia. Aí tudo volta pro... Vai tudo pro virtual, né? Tudo pro digital. E eu disse... Jesus, aí agora eu não sei mais o que E, né? e os irmãos que eram acolhidos por ela... E aí vem um grande... Ficaram onde? Neto, você agora pegou um grande pão da história. É daí que eu vou engatilhar o resto. Pronto. Aí uma Violeta, como ela é generosa e uma mulher santa, ela começou então a acolher. Porque os filhos dela, meu Deus, na rua, pandemia, não vai pra rua, vai pra casa. Ela tem casa. Então uma casa que talvez cabia 5 pessoas, começou a caber 20. Entendeu? Só 20. Mas assim, a sala era assim, passando assim, licença, era assim, todo mundo assim, fileirado. Irmã Dulce, tipo, bem que nem perfil de Irmã Dulce, né? Quem assiste aquele documentário Mãos Carinhosas sabe o que eu tô falando. Todo mundo assim, tudo junto, ela vai passando assim, daquele jeito. E aí o que acontece? Meu amigo Leandro, preocupado com esta pessoa, porque eu tenho a saúde fraca, né? Então, eu era daquele grupo dos riscos da comorbidade. Então, ele disse, Vitória, assim, né, tu não quer vir pra cá, não? Porque aqui tá só eu, um outro missionário e 2 acolhidos. E nós não estamos acolhendo ninguém. Aqui tu diz aonde? Albra Lumen, em Salvador. Casa masculina. Na casa da Albra Lumen. Que na época só tinha uma casa lá da Lumen que era masculina. Não existia feminina. Certo. E ele disse, vem pra cá. Eu disse, tu acha? Ele, vem, Vitória, porque aqui, né, tu vai estar mais resguardada. A irmã Violeta, tipo, na melhor das intenções, tá acolhendo muita gente. Então, assim, pra você se recolher melhor, vem pra cá. Tá bom. Fui. Depois que eu fui pra casa da Lumen, eu fui pra casa de um diácono. Porque como era casa masculina, também não ficava tão legal, né? Não, e eles não queriam que eu fosse voltar pra Irmã Violeta. Tipo assim, não, Vitória, porque a Irmã Violeta não tá acolhendo muita gente. Na história, viu? Vai pra casa masculina. Aí da casa masculina, não, Vitória, mas é um pouco arriscado casa masculina, né? Então, a única mulher aqui, bendita entre os homens, vai pra casa do diácono. Inclusive, beijo, diácono, Flávio, família, Tamires, tia Tânia, todo mundo. Sim. Eles é uma família maravilhosa. Eles moravam bem perto da... um diácono permanente. É um diácono permanente. Tá. A casa da Albra Lumen em Salvador, a masculina, outrora masculina, porque ela depois virou feminina, depois eu conto essa história, a casa era do lado da paróquia, parede com parede. Se você abrisse a janela, você abria pra casa do padre, assim, entendeu? Sim. Você via tudo, assim. Sim. Era muito próximo. E o diácono morava detrás, no bairro que tem detrás, assim, da paróquia. Então era bem pertinho, tudo era pra fazer a pé, né? Uhum. Eu fui morar com ele, pra fugir da grande pandemia, né? Pra fugir do vírus. Certo. E o que acontece? Lá eu encontro. Quem? Virou o vírus. A coronavírus. Pronto, foi lá. Segura. Queremos também destacar o patrocínio do Divina Comida. Atenção, Matheus Jackson. Divina Comida. Divina Comida, como o próprio nome diz, possui um cardápio divino, né? Com pratos variados, aquele gostinho de comida caseira, self-service na hora do almoço e à noite à la carte com aquele rodízio de pizza maravilhoso. Pedro e Matheus se esbaldam no Divina Comida. Então, o Matheus tá desde sexta, assim, lá, já tá doente ali, ó, na gravação ali, ó. Tem que levar ele lá pra ele recompor as forças ali. Gente, Divina Comida é bom demais. Muito bom, né? Atendimento maravilhoso. Também você pode acompanhar os jogos, transmissão lá em telões, quando tiver um jogo, dia de jogo, tá bom? Então, Divina Comida, 2 lojas, na Torres Câmara e na Desembargador Leite Albuquerque. Procura aqui no QR Code ou então no link na descrição, o endereço direitinho, o telefone para contato, tem o delivery, enfim, completíssimo. Valeu, Divina, pela parceria. Vamos lá. Pronto. Parei aonde, hein? Vamos continuar essa história. Encontrou o coronavírus. Pronto, e lá, então, encontrei aquela que eu estava fugindo, né? A corona. A corona. Então, ficou todo mundo da casa do diácono doente, né? Todo mundo. Todo mundo adoeceu. E graças ao bom Deus, eu não tive qualquer tipo de agravamento, nada. Foi uma virose normal. Mas você pegou? Peguei, toda a família. A gente nem reparou, pra ser sincero. Era uma gripezinha. Todo mundo adoeceu. Aí, no 4º dia, a gente, nossa, esse peixe tá sem sal, né, gente? Ou peixe sem sal. Aí, mas a gente botou tanto sal, mas, gente, peraí, o paladar com uma coisa estranha. Daqui a pouco todo mundo com a pressão lá em cima. Gente, eu não sentia. Um monte de sal. E perfume. Eu lembro que o olfato e o paladar sumiram, né? Aí foi Covid, né? E aí, quando eu passei dessa ilesa, eu disse, então agora eu posso estar mais livre, assim, de certa maneira, pra me abrir a qualquer proposta que Deus me mandar. Porque eu passei ilesa, não morri,
né? Tô bem. Então pronto. E nesse interior, olha que legal, como das coisas são. Ali, finalzinho de maio, eu lembro, só um adendo, gente, eu participei da missa, porque o padre dessa paróquia fazia a missa pra ele, mas ele deixava nós que morávamos ali muito perto participar. Então, eu conto nos meus dedinhos os dias que eu fiquei sem Eucaristia na pandemia. Assim, eu me considero assim, uma grande privilegiada. Com uma certeza. abençoada, assim, porque realmente... A Maria, e eu entendo hoje por quê, porque foi ali também que Deus foi preparando todo o anúncio da vocação, né? Sem dúvida. Prosseguindo. Vitória, mas onde você encontrou a Ordem das Virgens? É nesse trecho agora. É nesse trecho, Neto. Olha só, pronto. A Obra Lumen, meus amigos, assim, meus irmãos, eu amo profundamente esse carisma. Eles iam abrir uma casa feminina. Aquela casa que era masculina, os meninos iam para uma outra casa que eles haviam recebido lá. E aquela casa que era outrora masculina se tornaria feminina. Então, eu já estava lá, assim, fazendo nada, né? Brincando, estava estudando, trabalhando tudo online. E eles disseram, tu não tem interesse, né? Eu disse, olha, já que eu tô nesse formato, eu acho que é possível. Vamos. E eu topei. Eu fiquei na missão da Obra Lumen Feminina, de junho a dezembro daquele ano, 2020. O que foi uma grande universidade para mim. Porque nós acolhíamos mulheres e crianças que estavam em situação de rua. E morávamos com elas. Acolhíamos. E ali, meu irmão, aconteceram coisas... De tudo, né? Meu irmão, eu digo que foi assim, uma grande faculdade mesmo. Foi 6 meses de faculdade. Imagino. E nesse contexto, como eu falei, eu estava tendo missa com o Padre João. Inclusive, ele faleceu há poucos meses, né? Ele é polonês, muito assim, um santinho também. Ali eu tive uma convivência de santos, assim, né? O Padre João, nós tínhamos a missa todos os dias. Os irmãos de rua. Em missão, né? Porque nós estávamos acolhendo. Nós tínhamos o padre que dava os sacramentos, né? Confissão, comunhão, a casa. E Nosso Senhor na casa, que tinha o sacrário na casa. E vida comunitária. Tudo aquilo... Meu coração... E a providência de Deus, assim, aos olhos vistos. Porque a gente via... Como eu te disse, Deus não é uma presença, assim, remota. É uma presença real, que está concreta e intervém no nosso cotidiano. Só vou fazer um breve adendo aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Uma certa ocasião, na casa, eu tava lá e minha amiga Ayane, né, da Obra Lumen de Salvador, ela me chegou assim, Vitória, tu tá ocupada? Eu tava numa aula online. Eu acho que era até uma quinta-noite. E ela disse assim... Tu tá ocupada? Eu tô numa aula. Então tu podia só ver uma irmãzinha que a gente acabou de receber, porque ela tem um volume aqui na altura do abdômen, ela tá de vestido, eu não consigo ver, eu queria que tu olhasse, porque eu achei uma coisa meio estranha. E eu tenho um técnico de enfermagem, tá? Ou tá dentro, né? Não exerci, mas eu tenho essa base, né? Certo. Tá bom, fui lá ver. Pedi pra irmãzinha irmãzinha, por favor, deixa eu ver esse volume que tem na sua barriga, você pode levantar o vestido? Ela levantou e, para espanto de todos, mais meu, porque só eu sabia o que era aquilo, as outras pessoas não sabiam, era nada mais, nada menos que o intestino exposto. Assim. Eram as tripinhas assim pra fora. Sim. Aquele volume era isso. Aí eu falei pra minha irmã, né, minha irmã, isso aí é o intestino dela. Esse negócio vermelhinho aí pra fora é o intestino. Aí foi aquela coisa, né? E agora, meu Deus do céu, a gente tá com a irmã nessa condição e na rua, imagina. Ela, com certeza, adicta. Fugiu de um hospital, provavelmente. Não tinha como fazer a higiene, troca de bolsa de colostomia. E simplesmente andava com o intestino assim, ao céu. Dando oi pra todos. Entendeu? Se imagina. E eu lembro que eu fiquei, Mas no momento ela tava sob efeito? Tava notoriamente assim, com aqueles resquícios, aquele comportamento. Alterada, né? Mas assim... Muito assim, também muito dócil. Não tava assim, criando revolução, né? Sim. E aí eu lembro que eu disse, nossa, a gente tem que improvisar algo, porque essa hora da noite a gente não vai conseguir encontrar bolsa de colostomia, obviamente, né, gente? Eu duvidando das coisas de Deus, né? Vamos improvisar algo. E nós tínhamos na casa uma sala que a gente chamávamos de escritório, que era onde nós colocávamos tudo que era doação. Tudo que nós recebíamos de mantimentos, na época... por conta da pandemia, muitas luvas, máscara, álcool gel, né? Aquelas coisas assim. Aí a gente colocava tudo nessa salinha. Então eu fui lá ver se eu conseguia improvisar algo. Com uma luva, por exemplo. Eu pensei, sim, vou improvisar algo até amanhã. Pra não deixar essa coisa exposta, né? E vocês não vão acreditar. Entre tantas caixas, uma caixa de bolsa de colostomia. Meu Deus. Ai, Jesus, como tu cuidas, hein?
como tu cuidas, assim, não é brincadeira, é concreto. E então a gente percebia notoriamente a intervenção de Deus no nosso dia a dia, nos amando, nos cuidando e amando aqueles que eram seus preferidos, que é a presença dele nos pobres. Então, ali me formou muito. E nesse inteirinho, vivendo aquela dinâmica, aquela rotina, eu perguntava, Senhor, então, assim, se tu quiser, eu tô aqui disponível, tá? Pra eles, assim, confirma se é, né? Eu até tinha um desejo de corresponder àquela vida. Porque eu já gostava bastante da dinâmica, da missão e tudo, né? Eu dizia, mas Senhor, me fala, porque até agora eu não tô sentindo esse chamado. Mas se for, tô aqui disponível, né? Me fala aí que eu tô topando. E Deus, ó, caladinho. E só dizia assim, nas orações eu senti no meu coração, eu vou me casar contigo. Jesus, essa parte nós já entendemos. Agora é onde? Como se dará isso? Coisa não sei, né? Como se dará isso? E ele, no sigilo. Aí você escuta o que vai acontecer. Eu, tá bom, então Jesus não tá confirmando que é por enquanto aqui, eu vou aguardando, vivendo isso aqui, essa rotina, mas aberta ao que o Espírito Santo pode mover. E um dia as irmãs da casa, as minhas irmãs de missão, né, disseram assim, Vitória, por que tu não casa com Jesus? Elas falaram essa frase. E eu fiquei assim, cheguei a ver aquele susto, porque eu recebi essa fala na oração e nunca partilhei com ninguém, porque todo mundo ia achar desvairada, né? Eu dizer assim, eu vou me casar com Jesus, assim, dá até um ar assim meu, né? De orgulho, não sei. E eu mantinha certo recolhimento. E elas me falaram isso numa mesa. Aí eu, caraca, Deus tá confirmando de alguma maneira que tá chegando. Algo tá chegando. Né, enfim, poucos dias depois, me surgiu, ó, como o padre disse naquela profecia, o carisma vai até você. Sim. Eu não precisei procurar nada. No Instagram, naquele ano, 2020, se fazia 50 anos que a igreja retomava aquela que fora a sua primeira forma de vida consagrada. Antes de existir convento, existia a Ordo Virginum, a Ordem das Virgens. E me apareceu uma publicação da Aletheia falando 50 anos da Ordem das Virgens, e eu olhei, aquilo era um videozinho mostrando o rito da moça de branco, lâmpada, o bispo colocando um anel no dedo, consagrando a Jesus. Quando eu vi, e aquela descrição foi igualzinho o Arquimedes, né? Eureka! Eu bati o olho, eu identifiquei de cara. Não precisou nenhum esforço. Eu olhei e disse, Eureka, é isso. Era isso. Porque a Ordo Virgem é uma consagração a Deus, você casa com o Nosso Senhor, mas você também não se filia a uma estrutura específica, como, por exemplo, um carisma. Por exemplo, uma irmã da Toca de Assis, ela tem por carisma amar Jesus no pobre. A irmã Carmelita tem por missão viver rezando pela conversão dos homens e pelos sacerdotes. É uma vida entregue à oração. Sim. Então, elas possuem uma entrega de vida em cima de um carisma, que é uma faceta, como diz o padre Rodrigo lá em feira, o carisma é uma faceta de Cristo que você vivendo, você abarca o Cristo inteiro. Sim. Essa definição. Então, elas viviam um aspecto e abarcava tudo. A Ordem das Virgens não precisa necessariamente que você tenha por delineado esse aspecto. Você se consagra a Deus, à igreja, e vive isso dentro da sua dimensão particular, ligada à sua paróquia. Ou a qualquer movimento. Você também pode se filiar, se ligar, beber de uma fonte de espiritualidade, e você fica aberta às necessidades da sua igreja local, tanto da arquidiocese como da sua paróquia. Por exemplo, eu vou chegar a Dom Gregório e dizer, Dom Gregório, o que você precisa de mim? Para que você precisa? Me coloca à disposição. Não vai existir um trabalho específico. Tipo, se eu quero que você trabalhe com, sabe, vídeo consagrado, você trabalha só com escola. Não vai ter isso. É para visitar os presídios? Tamo junto. É para ir para os hospitais? Tamo junto. É para evangelizar os jovens? Tamo junto. É para o que... é o que aparecer, a gente se põe à disposição. O pau para toda a obra. Ou como diz São Paulo, ser tudo para todos, né? Então, quando eu vi aquela postagem, eu disse, é isso. Não teve uma hesitação. Eu bati o olho, meu Deus, é isso aqui. Vivi minha vida toda para descobrir esse momento. E foi pelo Instagram, né? Engraçado. E nesse tempo eu não tinha um trabalho com o Instagram, né? E aí, quem poderia me ajudar sobre isso, já que era uma coisa tão desconhecida? Inclusive, você, talvez que está nos assistindo, né? Está nos acompanhando, talvez nem saiba também o que é isso. Tipo, o que essa mulher está falando de Ordem das Virgens, né? Exato. Então, só vou fazer um breve panorama histórico da Ordem das Virgens. A Ordem das Virgens, como eu disse anteriormente, foi a primeira forma de vida consagrada que surgiu na igreja.
Eu tô falando lá da igreja primitiva, tá? Então fazia parte Santa Inês, Santa Águeda, Santa Luzia, aqui que estão olhando pra ti, né? Elas se consagravam a Deus na sua diocese, nas mãos do bispo local, e vivia na sua circunstância pessoal, né? E com a Idade Média, com o surgimento dos mosteiros, dos monastérios, a Ordem das Virgens meio que se extinguiu. Ninguém mais ouviu falar dessa forma de vida consagrada. Até que no Concílio Vaticano II, aliás, pós-concílio, em 70, a igreja retoma. Porque é uma consagração, como eu disse, a igreja. Você não passa por um carisma. E essa era a minha grande dificuldade. Eu queria me consagrar a Deus, mas não sabia onde. E essa forma é uma forma, assim, direta, né? Sim. É uma via, assim, expressa, né? Exato. Para a consagração. Uhum. Então eu disse, não sei, é isso aqui mesmo. Mas quem vai me conduzir? Porque ninguém sabe, né? Sim. Ninguém sabe o que é isso. E tem padres, inclusive, que eu perguntava naquele tempo, e não sabe o que é isso, Ordem das Virgens. Até padres que não conheciam. Sim, imagina como é que eu ia buscar qualquer tipo de instrução. Mas existe algum tipo de estrutura, de organização, de Tem. algum organismo que Tem, cuida? assim, a Ordem das Virgens é ligada, como eu te disse, aqui no Brasil tem a CNBB e a CEMOVIC, que é uma estrutura dedicada à vida consagrada. Nós estamos inseridas na CEMOVIC, né, da CNBB, que é uma estrutura que trabalha diretamente com as comunidades religiosas e vida consagrada em geral. Então, no Brasil tem essa estrutura, né? E temos um documento que só vou pegar o latim aqui, Ecclesia Sposa Imago, que é um documento recente do Papa Francisco, né, inclusive, do tempo do Papa Francisco, no caso, que fala dessa forma de vida e especifica a sua estrutura com relação à diocese, como se liga, enfim. Ali onde está todo a base teórica e prática do que é essa forma de vida consagrada. E, como eu te disse, ninguém sabia disso. Ninguém podia eu não encontrava ninguém que pudesse me instruir, né? E também eu guardava esse sigilo, assim, no meu coração, né? Você não comentou com ninguém? Eu acho que talvez eu comentei, assim, por alto. Ninguém também sabia, da casa, assim. Também ficou por isso. E aí? Quem foi que você encontrou para lhe ajudar? Olha como Deus... Gente, e outro, como o padre disse. Deus tem pressa, né? Deus tem pressa e te quer logo. Então, vai ser fácil, minha filha. Logo, logo a gente vai te falar. E foi fluido. Gente, foi fluido de uma maneira que todo aquele tempo eu tava afobada, louca, maluca. Assim, sabe? Batendo teste na parede. Nossa Senhora, com Deus, dentro da sua vontade, a coisa foi fluida, assim, sabe? Que eu nem senti o tempo passar. E foi rápido mesmo, assim, cronologicamente foi rápido. Um dia, olha só, eu tenho muito amor por Chiara Lubick, Sim. A fundadora do movimento dos Focolares. Amo profundamente Chiara. Chiara, inclusive, foi também um preparo naquele ano de 2020. 2020 fazia 100 anos do nascimento de Chiara. E eu tava lendo muito ela. E Chiara foi também, de certa maneira, não literalmente, mas uma virgem consagrada. Mas dentro do carisma do Focolare, né? Ela não era uma freira, mas também era casada com o Nosso Senhor. Né? Ela vivia uma vida celibatária. E eu disse, meu Deus, né? Eu nunca pensei nisso. Foi ali que eu comecei a me abrir para a vida consagrada, que minha cabeça estava muito na vida religiosa. Certo. E Chiara me preparou. E como eu tenho essa ligação com Chiara e com o Focolare, especialmente, eu até mando um beijo para os focolarinos aqui de Fortaleza, né? Que eu amo de paixão. Eles me mandaram, e eu acho que humanamente foi por um engano, mas em Deus foi um acerto. Eles me mandaram por engano um link de um grande congresso que ia ter do Focolare online. Eu lá em Salvador. Me mandaram um link desse Zoom com senha e tudo pra entrar nesse congresso. Eu acho mesmo que foi assim, sem querer, me enviou. Aí eu disse, menina, eu vou aproveitar. Eu vou entrar nesse congresso. Congresso Internacional dos religiosos ligados ao Focolare. Certo. Tinha o Cardeal Braz de Avis, tinha o Fábio Tiardi, tinha uma galera assim renomada. E eu entrei. Gente, a primeira coisa que eu escutei quando eu entrei nessa transmissão foi: boa tarde, não lembro, bom dia. Estamos começando o nosso congresso internacional de Ré. E me chamo Ellen, eu sou virgem consagrada. Foi assim. Ai, eu encontrei uma. É essa! Pronto, já peguei ali o chat privado no Zoom, né? Já mandei mensagem pra essa menina. Pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. Porque eu tô achando que eu tenho vocação pra essa forma de vida consagrada, mas eu não encontro ninguém que me instrua. Ninguém que me dê qualquer tipo de luz, nada. Uhum. Nem meu diretor espiritual na época de Salvador, né? E aí ela me mandou documento, esse Ecclesia Sposa Imago. Li, pronto. Faltava só minha fotinha ali. Eu disse, meu Deus, tá narrado aqui, né? O
quero viver, enfim. E voltei no finalzinho de dezembro para Fortaleza. A minha intenção, em primeiro lugar, era ir bate e volta. Eu pretendia voltar para Salvador. Pra continuar a vida, né? Eu ia fazer só uns exames de saúde. Minha médica, na ocasião, a doutora Fernanda, inclusive mais outro beijo. A doutora Fernanda disse, Vitória, teus exames não estão tão legal, não. Ela disse, eu prefiro que você fique em Fortaleza para que eu te atenda. Só que eu não vou poder te atender agora, porque tá vindo a segunda onda. Fica. Aí foi janeiro de 2021. Certo. E eu, tá bom, eu espero aqui em Fortaleza, então. Tudo bem. E eu, como vocês perceberam, sou assim, né? Um pouco celery. Eu disse, não vou conseguir ficar em casa parada. Eu vou precisar fazer alguma missão. Eu disse, não, tem minha paróquia. Eu vou me colocar à disposição da minha paróquia, caso eles precisem, para tocar nas missas, né? Eu sou musicista também. Se precisarem, eu toco na missa, né? O que você toca? Violão e teclado. Olha aí, Matheus. Violão e teclado, Matheus. Aí, fui tocar na missa. Na ocasião, quem estava celebrando é o meu atual pároco, que na época ele não me conhecia, né? Porque foi, acho que ele assumiu na época que eu estava em Salvador. Certo. Então, eu estava tocando, bem naquelas transmissões, sabe? Lá no coro da igreja, lá longe, lá no altar, assim, lá no coro, com a menina cantando. E o padre, na homilia, falou de Kiara. Quando ele falou de Kiara, gente, meu coração começou. E começou uma alegria. Gente, até hoje, assim, eu conto nos dedos os dias que eu senti essa alegria, assim, transbordante. Era uma alegria que eu não me conseguia controlar. E eu senti, nossa, por que eu tô tão alegre? Só porque estou Kiara, né? O que é uma coisa muito comum, mas o que é isso, né? Ok, eu disse pra moça que tava cantando, vamos mudar a música do ofertório, vamos cantar a música do Focolare, que eu quero extravasar essa alegria de algum jeito. Ela topou. Tocamos a música do Focolare. O padre, depois do ofertório, ele agradeceu na transmissão. Obrigado por terem cantado essa canção. Eu já achei, sim, atípico, né? Qual era a música? Era Abençoa. Abençoa. Noite e dia, longas madrugadas. Eu lembro que eu toquei essa. Ele agradeceu a música. Achei atípico o fato do padre, no meio da missa, agradecer a música. Que bela música. Né? Não morre no ofertório. Aí, beleza. Mas antes da bênção, ele novamente se dirigiu ao coro e disse, quero falar com vocês após a bênção. Aí eu já fiquei tremendo. Será que é bronca? Né? Porque esse padre é um padre, assim, que é professor da Católica, um homem muito renomado, muito culto. Pensei, deve ter visto algum erro. E vai reclamar comigo, vai puxar a orelha. Padre Evaristo, né? Meu pároco. E aí, ele me chamou e perguntou assim, você dessa paróquia? Começou a perguntar e eu disse, não, padre, eu sou daqui, mas eu estava em Salvador, né? Eu retornei aqui por enquanto, me dera por enquanto. E uma moça, eu lembro que passou uma senhora da paróquia e disse, pá, você não conhece a Vitória? Não, a Vitória tocou, foi coroinha, fez isso, começou a narrar o currículo. Passou a ficha corrida. O currículo paroquial. Aí ela terminou com a frase, e quer ser freira. Aí eu, como é que eu vou explicar? Fiquei pensando, como é que eu vou explicar? Já que a Ordem das Virgens é algo tão, assim, por enquanto desconhecido, porque tá cada vez mais crescente, né? Aí ele olhou pra mim e disse, você quer ser freira? Eu disse, não, pá, na verdade, eu quero fazer um caminho para a Ordem das Virgens. Esse homem brilhou os olhos, assim, disse, Ordem das Virgens? Alguém conhece? Aí eu fiquei feliz, né? E meu pároco, então... Nossa, semana passada, um amigo meu de Roma me mandou um vídeo de 12 jovens, acho que era 12 jovens, se consagrando neste rito na Basílica São João de Latrão, em Roma. É um rito lindo, e é lindo mesmo. Mas você já é? Eu não, padre. Eu tô querendo fazer um caminho, mas eu não tenho ninguém que possa me instruir, me formar. E ele me olhou, ele não lembra disso. O que mais prova que foi o Espírito Santo falando por ele. Olha, minha filha, você sabe que não vai voltar mais pra Salvador, né? Aí eu, por quê? Porque há muitos anos eu desejo abrir a Ordem das Virgens aqui em Fortaleza e você é a primeira que me aparece. Pronto. Como explicar as coisas de Deus, não? Como explicar? Aí eu disse... Gente, meu queixo abriu na hora. Eu fiz assim, de espanto. Eu não imaginava que tão perto da minha paróquia eu encontraria aquela pessoa que iria me informar. E aí, desde então... Aí, pronto, ele mandou, vai pra Salvador e traz tudo pra cá, né? Transfere faculdade, tudo pra cá. Fala o que for preciso. Fiz tudo isso. Esperei, claro, a segunda onda passar. Em julho, mais ou menos, eu voltei pra Salvador, resolvi as coisas pendências e voltei pra Fortaleza. E desde lá começaram a surgir outros jovens também interessados nesse caminho, nessa forma de vida consagrada.
nós começamos um grupo formativo com o padre Evaristo e com a Madre Bernadette do Carmelo. Olha só, o plot twist. Aquela que me disse sim com 12 anos, agora também é minha formadora. Legal. Você vê. E não foi assim, não foi eu que, tipo, padre. Foi ele que escolheu, porque ele é muito amigo também e sabe da qualidade dela como formadora e a chamou. Então, mais uma prova. Mais um elo aí. Mais um elo, né? Aí, pronto. Aí eram quantas? No início, nós éramos 4. Aí eram 2 irmãs que saíram, depois eu mais outra. Então nós somos 3. Mas tem outras pessoas conversando conosco. Atualmente para ingressar. Porque neste ano, em maio de 2024, Dom Gregório, né, recém-empossado arcebispo metropolitano de Fortaleza, sentou conosco e nos acolheu na arquidiocese. Ele, né, nos aceitou dentro da arquidiocese e disse uma coisa até muito peculiar. Ele disse assim: recebo essa fala de vocês, essa manifestação de vocês, primeiro com alegria e segundo com surpresa. Como a arquidiocese tão rica de carismas, comunidades, institutos não tinha a primeira forma de vida consagrada. Mas como é que ele ficou sabendo? Como é que chegou até ele? O padre Evaristo... Levou. O padre Evaristo, em um encontro com o Dom Gregório, falou da nossa existência, desse grupo, né, esse germen que queria ser, semeada neste terreno da arquidiocese. E eu nunca me esqueço, porque todas as coisas de Deus se revelam, né? O padre Evaristo disse assim: olha, tal dia eu vou falar com o Dom Gregório, vou encontrar com ele e vou falar de vocês. Que eu acompanho vocês, né? Tô nesse caminho. E eu acho que é dia de Dom Bosco, foi esse ano, janeiro de 2024. É 30 ou 31 de janeiro. Eu esqueci a data de Dom Bosco. E eu tinha me esquecido desse encontro desse dia. E fui ao centro. Fui fazer compras lá. E eu fui assistir a missa meu dia aqui na catedral. E entrei na catedral. E fui na catedral que o padre mandou a mensagem dizendo que Dom Gregório já manifestou o desejo de nos inserir e de nos receber para uma conversa. Para assentar a coisa. E eu estava na catedral. Eu acho que esse é um ponto muito peculiar, porque é ali onde vai acontecer todo o rito. Né? E eu recebi a notícia lá, sem ter nem ligado os pontos. Eu disse, meu Deus, eu estou recebendo essa notícia aqui, aonde tudo vai acontecer. E eu não assisti missa na catedral, tipo, foi uma eventualidade bem específica. Né? Não faz parte do meu dia a dia estar assistindo missa por lá. Então, meu Deus do céu, que doçura, né? Da sua parte, esses pequenos mimos, né? Esses pequenos gestos. Então, em finalzinho de abril, fim de 7 de abril, ele sentou conosco e falou conosco, né? A gente expôs nosso desejo e ele nos acolheu de forma, assim, generosíssima, paterna. E disse sim. Eu falei até assim pra ele: obrigado pelo sim que o senhor dá ao nosso sim. Então, ele deu sim ao nosso sim. E em maio, ele emitiu o decreto para a arquidiocese, nos oficializando. Maravilha. E logo, não tenho datas ainda, mas em breve, creio eu, que teremos o grande casamento. Né? Então vocês aqui do Atos Podcast estão mais que convidados, são convocados. E você também que está nos assistindo, esteja presente. Vou lançar as datas, depois divulga aí. Mas assim que vier, mas ainda vai demorar um pouco? Como é que vai ser? Tem uma previsão? Olha, eu chuto ano que vem. Mas aí vocês estão recebendo informação de alguém? Sim, informação do padre Evaristo e da Madre Bernadette. Do padre, né? Dos dois. Os nossos 2 formadores, e pelo Dom Gregório foram eleitos como os delegados vinculados à Ordem da Virgem. Eles são as 2 pessoas que são nossos representantes ante a ele. Que nos formam. Os tutores, né? Os tutores. Obrigada pela palavra. E como é que vocês estão divulgando? Para que outras mulheres tenham acesso? Pergunta. O que acontece? A gente ainda não botou a boca no trombone assim, porque é uma coisa também muito recente, né? Muitas coisas aconteceram nos últimos meses, assim, na minha vida. Muitas revoluções. Inclusive essa. Então, a gente pensa ainda, inclusive a pedido do próprio Dom Gregório, desenvolver algo nas mídias sociais, nos digitais, no sentido de divulgar essa forma de vida aqui na arquidiocese. Mas, graças a Deus, com a notícia, muita coisa já foi divulgada. Porque a ACI Digital divulgou a notícia, que foi de grande impacto. Assim, muita gente ficou sabendo, veio falar comigo, inclusive, a partir dessa notícia. E depois, por conta dessa notícia publicada, e tantas pessoas já estão sabendo que nós existimos aqui na arquidiocese,
alguns seminaristas, religiosos nos pedem. Aí depois aqui do Atos Podcast, aí pronto. Aí pronto, agora não Aí vai bombar, aí vai bombar. Então, assim, muita gente pede, por exemplo, agora no mês de agosto, nas minhas vocações, eu fiz muita formação em várias paróquias e lugares falando dessa forma de vida. Então, assim, a coisa está se engrenando, assim, para divulgação aqui agora, esse ano. Entendi. E a gente não falava antes porque a gente esperava o sim do nosso arcebispo. Sim. Mas aí, a Ordem das Virgens, ela fica diretamente vinculada Dom Gregório. Ao bispo local. Isso. Nós não temos uma hierarquia entre nós. Não existe assim, amada superiora. Entendi. A priora. Existe as virgens consagradas e Dom Gregório, que é o, assim, vamos dizer da assim, igreja local. que é o nossa autoridade. Nosso pastor. Né? Então, ele é a voz de autoridade sobre nossa vocação e sobre nossa missão também. Entendi. Uma mulher que é, por exemplo, uma leiga consagrada na comunidade Shalom, se quiser, pode também ingressar? Né? Qualquer mulher boa pode pergunta. ser. Assim, quais são os critérios, quais são as condições? Obrigada, Neto. É exatamente isso que eu ia falar isso agora que eu esqueci de falar. A Ordem das Virgens, ela... Porque as pessoas, por conta desse termo, soam muito, assim, estranho ao ouvido do mundo de hoje. Sim. Né? E Dom Gregório nos falou até isso, né? Vocês se preparem, né? Para muita ridicularização por conta desse termo. Mas, porém, isso ainda é debatido bastante entre os grupos da Ordem Virgem Nacional, etc e tal. Mas nós sabemos que o critério, assim, elementar para não ser virgem consagrada, o único que se impõe de forma categórica é você ter sido publicamente casada ou junta, ou ter vivido de uma maneira pública um pecado. Por exemplo, você morou com mulher, você coisas do gênero, entende? Sim. Você ter vivido publicamente um pecado. Esse é o tipo de critério que impede. De resto, você precisa ter boa saúde mental. Claro, pede o mínimo, pra tudo, né? Pra tudo. O mínimo, o básico. Mas, digamos, por exemplo, não pode ser casado, então. Você, mesmo que tenha sido viúva, mesmo que seja viúva, porque a igreja, inclusive, uma outra informação interessante. Hoje em dia, a igreja também, em outros lugares, em outras dioceses, também possui a Ordem das Viúvas. Porque existia isso lá na igreja primitiva também. Entendi. A Ordem das Viúvas, a Ordem das Virgens e também a Ordem dos Diáconos permanentes. Os permanentes também é uma coisa nova na igreja, você sabe, né? Sim. É uma coisa nova. Então, é na mesma seara da Ordem das Virgens, dos Diáconos. É uma coisa antiga, nova, né? Uma antiga que foi resgatada recentemente, exatamente. Eu vou querer que você fale pra gente, caso você saiba, por que ficou aí um lapso aí, durante tanto tempo ficou... Pois é, assim... Agora, antes disso, eu queria perguntar, mais uma aguinha, por favor. Eu falo igual a Bahia, fala igual a nega do leite. Nada, que chega é a secar a isso. boca. Você nem fala tanto assim. Vitória, um exemplo. Digamos que uma mulher que viveu uma realidade de relacionamento com atividade sexual, né? Ativa, foi sexualmente ativa. Terminou esse relacionamento, não casou, né? E aí conheceu e quer entrar. Pode? Olha, cada caso é um caso. Assim, a gente... Por exemplo, essa semana, por exemplo, teve um grande debate no nosso grupo justamente dessas concepções que ainda estão sendo estruturadas. Porque, vamos lá, a Ordem das Virgens é algo que foi resgatada para a igreja ontem. Porque 54 anos para a igreja, que tem 2000 anos, é ontem. Não é nada. Nada. Então, até nós, como virgens consagradas, que estamos implementando, nós estamos ainda tateando esses detalhes. Entende? Então, não existe uma resposta categórica para essa sua pergunta. Entendi. Cada caso é um caso, mas de regra não seria. Mas ainda está sendo debatido. Por exemplo, um ponto que eu particularmente descobri recente, que este ano nós tivemos um congresso nacional da Ordem das Virgens lá em Brasília, vinculado à CNBB. E lá nesse congresso eu descobri uma coisa que eu não sabia, por exemplo. Você vai descobrindo coisas assim a todo momento. Que nós não somos leigas celibatárias. Se eu falo assim, eu sou leiga consagrada, não, nós não somos leigas consagradas. Tá. Mas também nós não somos freiras. Nós temos um título próprio, um termo próprio, específico,
virgem consagrada. Entendi. É um rito diferente, não é leiga consagrada nem é freira, é uma coisa própria. Você falou anteriormente celibatária, eu acho que foi um equívoco, né? Você Não, queria dizer celibatário- leigo consagrado. Assim, eu usei... Porque o celibato acaba sendo automático, né? Mas assim, eu digo assim, é porque a gente também vive o celibato, assim, mas nós não somos leigas consagradas no sentido, por exemplo, como existe... Nas novas comunidades, Exatamente, né? Sim. exatamente. Mas é porque é preciso o pessoal entender que o celibato é uma condição que tanto faz. Sim. Tipo, é imposta pra todo e qualquer fiel. Então, tipo, não é uma consagração ser celibatário. Exato. Tipo, Exatamente. é uma imposição a todo e qualquer fiel, né? Até o próprio casado, ele vive momentos de celibato. Exatamente. Então, eu digo assim, né? leigo consagrado, porque algumas até usam esse termo. Sou leiga consagrada. E nessa ocasião, Dom Fernando, que estava conosco, que disse, olha, vocês não são leigas consagradas, vocês são virgens consagradas. Assumam o termo. Por mais que soe duro para os tempos de hoje, eu vi esse termo, né? Que cai um pouco na graça, assim, na zombaria às vezes, né? Mas ele disse, vocês são virgens consagradas, é um rito próprio, gente, é tão legal. É um rito próprio que tem dentro do missal, né? Sabe? É uma coisa própria, não é igual a profissão religiosa. É igual, juridicamente falando, é como se fosse, por exemplo, o Opus. O Opus é uma prelazia, ele tem um ordenamento exatamente, jurídico uma coisa dele. específica. É dele. Específica, exatamente. Não tem nada parecido. Não dá pra ficar comparando, né? Entendi. E aquele que eu lhe perguntei, por que ficou no esquecimento durante tanto tempo? Porque assim... Nós fazemos essa dedução a partir da história. Não há uma resposta precisa. Porque assim, vamos lá, fazer um breve apanhado histórico. Tá se formando ainda. Mas se formando agora esse próximo semestre. E assim, o que aconteceu? Com a Idade Média, quando houve esse boom da vida monasteral, né? Monarcal, né? Acho que é monástica, né? Monástica também. Mas assim, ela... meio que assim, se popularizou de uma tal maneira que, de certa maneira, esta forma de vida consagrada começou a ser, talvez assim, esquecida mesmo. Porque todo mundo bem pensava, vou me consagrar a Jesus, vou me casar com Jesus, vou para o convento. Então, por isso que se ligou muito a essa ideia. Mas não era, assim, né? Existia uma forma de vida consagrada antes, que era a pioneira, vamos dizer assim, dentro da vida consagrada. Só que por conta desse advento, a ascensão dessas formas de vida com regra de vida comunitária. Essa história da vida comunitária, eu acho que pesou muito nessa época da história da humanidade. Porque as mulheres, elas não tinham a quem recorrer, né? Então, as mulheres, principalmente viúvas, né? As mulheres que pode até ser. Mas precisavam de uma estrutura de apoio, né? Sim. E aí a vida comunitária dava essa estrutura necessária. Porque a Ordem das Virgens, pelo que eu entendi, vocês não têm essa estrutura comunitária, né? Assim, é muito maleável. Porque, por exemplo, existem virgens consagradas que, por exemplo, elas se unem a 2 ou 3, 5 e moram juntas. Também é possível. Certo, mas não tem aquela coisa instituída, né? Não existe, tipo assim, regra de vida para todo mundo. Não é um convento. Porque cada uma possui a sua regra de vida. Talvez por isso, né? Desenvolvida com um bispo e com um diretor espiritual. Né? Então, cada um tem... É muito... Gente, é um mundo à parte. Porque a gente foi pro congresso, eu ficava assim, embevecida vendo aquela galera. Uma era médica e psiquiatra. A outra era secretária paroquial. A outra era professora. Tipo, elas são muito... É algo tão... Assim, e o professor José Eduardo Câmara, que faz um trabalho muito bonito sobre divulgar a vida dos santos muito, muito desconhecidos, né? E espiritualidades eucarísticas muito raras, né, na igreja. Ele fala pra mim assim, Vitória, eu acho mesmo que a Ordem das Virgens, essa ascensão e esse boom que tá surgindo e que tá crescendo mesmo, aqui no Brasil ainda não, porque... tá surgindo, tá crescendo, mas não tá num volume que se torne tão conhecido, porque existe também aí no Brasil, e sobretudo Fortaleza, uma grande presença das novas comunidades. Existem muitas comunidades, muitos carismas, né? Nascentes aqui, ou trazidos pra cá. Então, aqui... A grande... Mas nada impede que se dissemine a partir do conhecimento, né, das pessoas, né? E tudo indica que irá acontecer isso, porque em outros lugares do mundo, há lugares do mundo que hoje o número de virgens consagradas superam o número de religiosas. Olha só. Tem realmente sido uma resposta, parece que pros tempos de hoje. E o professor José Eduardo Câmara fala isso pra mim, né? Então eu acho mesmo que o Espírito Santo está suscitando o retorno dessa forma de vida para os tempos atuais. Porque precisa de vocês como consagradas no meio da massa humana.
Verdade. Na universidade, nas escolas, nos colégios, na vida comum, cotidiana das pessoas. Então a gente percebe uma ligação muito grande do Espírito Santo para esses tempos de agora, né? Sim, sim. E tá falando de quê? Ah, sim. É possível, como eu falei, algumas mulheres conseguem se juntarem para morar com vida comunitária, mas ou morar sozinha ou morar com a família. Você pode continuar morando com sua família. E também tem uma coisa que eu confesso que foi um grande, vamos dizer assim, uma grande inclinação para essa vocação a mim, foi a questão que também você pode ter as reservas eucarísticas em casa. Aí eu disse, opa, Jesus! Sério? Até você morando sozinho? Sozinha? Creio que sim. Porque, por exemplo, existe algumas vídeos consagradas que conseguem essa liberação. Mas assim, como eu disse, cada diocese é uma diocese. Cada bispo é um bispo. Mas existe essa brecha canônica de termos, sim. Privilégio. Privilégiozão, viu? Menino. Casado mesmo. Dom Gregório. Dom Greg. Tamo junto. Vitória, vamos falar um pouquinho pra gente encerrar esse podcast muito bom sobre a agiologia. Você é membro da Academia Brasileira de Agiologia. Tá, vamos lá. Explica um pouquinho o que é a agiologia. Bom, aqui em Fortaleza está sediada essa academia que é brasileira, né, nacional, Academia Brasileira de Agiologia. Aí tem a sede aqui, Fortaleza? Não sede física, no sentido assim, concreto, não existe um prédio, mas é onde está boa parte dos membros e onde de onde saíram os fundadores desta academia, né? Essa academia se dedica a estudar, propagar, né, e debater sobre a vida dos santos, as biografias, realmente trabalhar sobre a vida dos santos. E eu tive a graça, né, de ser admitida para este clã, creio eu não vou, acho que 2022, se não me falhar a memória, eu estou na cadeira com a patronesse Santa Terezinha. Vixe, tem até a numeração de cadeira e tudo mais. Tem a numeração e tem o patrono ou a patronesse, né? E no meu caso é Santa Terezinha. E nessa academia nós nos encontramos geralmente uma vez ao mês, virtualmente, já que tem tantas pessoas, né? Tanto de Fortaleza como de outros estados, para falarmos sobre a vida dos santos, debatermos algumas causas também locais, causas de santos locais, é uma coisa que eu me interesso bastante. Inclusive, quem me acompanha no Instagram sabe que eu gosto muito de cavucar santos desconhecidos e vidas que nem sequer estão em processo de beatificação, mas que são, assim, notoriamente sinais de santidade e de milagres já alcançados em intercessão daquela pessoa, né? Só para fazer uma breve menção, o Juninho, né? O Juninho é um moço que eu descobri num livro aleatório que parou nas minhas mãos, que morreu em 82. Viveu em Fortaleza, morreu em Fortaleza e que viveu uma vida santa. Não quero antecipar o julgamento da igreja, mas de fato há indícios de santidade e também há relatos de graças e milagres, enfim. E nessa academia nós debatemos sobre isso e temos hoje em dia como nosso presidente o irmão André, que é beneditino, né? E eu fui na época admitida pelo nosso presidente Luciano Dídimo, que é filho do poeta Horácio Dídimo, que inclusive estava na academia também, acho que na sua fundação. Então é uma academia que nós dedicamos a isso. Então tem pessoas do Brasil inteiro. O professor José Eduardo Câmara, que eu citei agora antes, né? Que é um grande pesquisador e tradutor de obras, né? Enfim, nós fazemos esse encontro. Então faço a divulgação para você também conhecer a Academia Brasileira de Agiologia. E quem sabe se candidatar, já que se você tem um trabalho relacionado a isso, você também pode, no futuro breve, quando abrir vagas, fazer a sua inscrição, né, para a seleção, porque existe uma votação, né, tudo aquilo para você ser admitido. Que legal, que legal. É interessante, né? Muito interessante, muito interessante. Muito bom mesmo, viu? Não conhecia a geologia. Dá para elencar aí algum santo da sua predileção? Eita, Neto. É possível? Vamos lá. Eu tenho uma grande devoção, inclusive a minha patronesse de cadeira, Santa Terezinha. Santa Terezinha não tem como, né? Ela se mete na nossa vida e ela não solta, né? Ela tá junto. Então, esse ano, então, com a vinda das relíquias dela, meu Deus do céu. Gente, eu tive uma experiência de comunhão dos santos com essa mulher. Mobilizou a cidade todinha, né? Mas assim, a madre falava, gente, é uma perna só. Mas ela corre mais que todo mundo. Tá uma perna dentro desse relicário, mas ela corre mais. E todo mundo tava. As pessoas, todo mundo comentando.
Quem não cansada sabia pra o que era, acompanhar ficava, ela. rapaz, tá tendo alguma coisa na cidade aí, tem um negócio aí. Tinha assim, uma coisa especial naqueles dias aqui, né, dela aqui presente conosco. E eu via que aquela perna, eu falei isso pra alguns amigos, né? Gente, essa perna tá mais viva do que eu. Ela tem mais autonomia, mais mobilidade, mais liberdade do que eu. A vida do santo, eu fui entender o que era o santo. O santo é aquele que vive a verdadeira vida. Então tudo é potencializado na eternidade. Ele é mais vivo, ele é mais livre, sabe? E eu vi que aquela perna ali tinha mais autonomia que eu. Mais liberdade que eu, mais vida que eu. E eu ficava, meu Deus, essa mulher tá viva. Mesmo, eu tive uma experiência de saber que aquela mulher não é uma perna de um defunto. Ela tava viva, sabe? E as graças que aconteceram, enfim. Só pra nem cá, Terezinha, tá? Mas eu tenho, assim, com grande carinho, 2 servas de Deus. Que elas não são santas, né? Mas assim, eu posso mencionar porque elas estão em processo já, né? Uma que é a Chiara Lubick, que eu já citei. Sim. Que eu a considero, assim, de uma certa maneira, minha mãe espiritual. Porque eu não teria me aberto ao Alto das Virgens se não fosse Chiara. Né? Eu tenho uma gratidão, assim, eu tenho vontade... Quando eu penso no céu, eu penso em encontrar com ela, abraçar e beijar ela e dizer obrigada, né? Assim, eu tenho vontade de agarrar Chiara no céu. Então, Chiara, assim, é muito importante na minha vida, na minha vocação e na minha espiritualidade própria, né? Eu bebo muito dos escritos dela, muito. E para fechar a tríade, terceira, a serva de Deus, Catherine de Ruchtort. Eu gosto de citar ela é bem desconhecida, eu adoro que é desconhecida. De onde ela é? E todo mundo chama carinhosamente ela, né, de baronesa. Se você vai encontrar talvez muito mais coisa assim como baronesa do que pelo nome dela. Ela era russa. A vida dela, eu sempre digo pros jovens, quando vou fazer formação, valeria um filme de ação. A vida dos Santos, né? Aquela coisa até, Florida, Paradiso, né? O filme, a vida dela seria Velozes e Furiosos, meu amigo. Mesmo. A biografia dela, você fica assim, não é possível que uma pessoa viveu isso. Heroína de Primeira Guerra Mundial, rica, pobre, assim, poliglota, nata da sociedade, perde tudo e vai... sabe, trabalhar na América, foge da Rússia porque vai tentar ser morta, né? Vai pra América e na América passa fome a ponto de pensar em suicidar-se, jogar lá da ponte do Rio Hudson. Ela passa por grandes situações, só que naqueles serviços humildes que ela fazia, uma mulher tão rica, tão poliglota, tão culta, né? Ela, uma mulher super entendida, fazia trabalho tipo assim, garçonete, dançarina de boate, o que tinha pra sobreviver. E sustentar o marido, que era o barão, que estava em casa doente, e o filho. E ela, nesse inteirinho, então, ganha um emprego e é chamada para ser palestrante. Uma cliente viu que ela falava muito bem, uma mulher poliglota, e disse, você está fazendo o que aqui, né? Chama ela para uma conferência de palestras, ela vai para essa empresa, ganha dinheiro a rodo e fica tão rica quanto estava na Rússia. E quando ela fica rica, casas, joias, né, casarões, enfim... Deus fala no coração dela. Vá, vende tudo que tem, se dê aos pobres e me siga. Ela não é brincadeira, é igualzinho um Chicó, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Tô rico, tô pobre, tô rico. E aí ela disse, não, é possível, coisa da minha cabeça. Ela consulta 99 padres. Isso eu tô falando do século passado, tá? Ela viveu ali finalzinho do século XIX e século XX. Ela disse assim, padre, Deus tá me falando, é loucura da sua cabeça. Você viagem, vai cuidar do seu filho. Ela, tá bom. Aquela coisa inquietava. Padre, ela ia pro outro padre. 99 padres disseram não. O 100º era o bispo de Toronto. E ele disse, se essa voz persistir por mais um ano, você cumpra o que ela tá dizendo. Um ano depois, ela tava vendendo tudo. Deixando tudo. Guardou, claro, uma reserva financeira para os estudos do filho, que topou ir com ela para essa grande aventura. E ela foi morar num casebrezinho na favela de Toronto. E começou o trabalho, que eram chamadas Friendship Houses, casas da amizade que acolhiam pessoas em situação de rua. Inclusive, ela é uma das pioneiras do apostolado leigo na igreja, né? Baronesa. E depois ela foi para uma cidade do Canadá e fundou a Madonna House, que é uma comunidade também leiga, considerada uma das pioneiras na igreja. Inclusive, um adendo que eu gosto de fazer sempre, a baronesa é uma das influências do Shalom. Pouca gente sabe, mas lá nos escritos tem o nome dela mencionado lá. É mesmo. Tem o nome dela mencionado. Então ela é bem desconhecida, assim, mas ela é fantástica. Inclusive, existem obras dela. Os escritos dela é, assim, vibrante. Você lê, você fica, assim, pulando na cadeira, né? Ela é uma mulher muito abrasada. Morreu em 85,
né? Faz não muito tempo, né? Assim, Não. 85. Uhum. E tá em processo de beatificação, enfim, ela é serva de Ela Deus. viveu bastante, né? Então. Viveu, ela é de 1896, se não me engano, até 85. Isso. E ela era 91 anos, né? Ela era imparável, mulher. Imparável. Enfim, eu sempre divulgo muito ela porque todos os dias, nos meus stories do Instagram, eu compartilho um texto dela. E as pessoas ficam assim, né? Quem é essa mulher? Achavam que eu era baronesa. Porque eu boto o texto e boto lá embaixo, baronesa. Aí o pessoal acha que é um pseudônimo que eu uso, sabe? Eu, gente, jamais escreveria dessa A maneira. galera manda o direct pra ti. Baronesa, tudo bem? Olá, baronesa. E o melhor, os textos são tão atuais, que por isso que as pessoas acham que foi eu ou alguém, assim, né? Sim. Coetâneo que tá escrevendo, porque é de uma atualidade. Você jura que ela escreveu agora aquele texto. Legal, legal. Então é um frescor, é uma energia. Maravilha, viu? Enfim, elas três. Kiara, Caterine, a baronesa e Terezinha. Vitória, que bacana, viu? Muito bom, viu? A alegria é toda minha, Muito viu? Sério. bom. Eu aprendi muito com você hoje. E eu aprendi duplamente também com vocês. Não, a gente Não. ficou Eles só me de deram aulas Claramente não deu pra aprender nada mas com eu ele. aprendi coisas sobre humor, que ele falou, e eu fiquei assim, nossa, é verdade. Aprendi. Nossa, tá por fora. Obrigado. Eu que agradeço, por viu? ter aceito o convite, por Alegria aceitar toda conversar com a minha. gente um pouquinho, né? A gente tem que marcar outras coisas Com aí, certeza. né? Você Podia tem marcar muito um dia pra conteúdo. falar do Juninho, que é essa a gente descoberta. tem Tem, muito- tanta coisa. Não, Tantos show. leques abertos aí. Cada santo aí é uma história. Pode ser. Bom demais, gente. Segue a Vitória, tá? Vitória Vasconcelos, VV. Não é isso, Vitória? Né? Segue lá, segue o WhatsApp também, né, Pedro? Exatamente. Segue, comenta, curte, compartilha bem muito esse episódio que ficou história ímpar aqui pra vocês, hein? Então compartilha demais aí que vale a pena demais. Eu só Olha. peço perdão uma coisa. Eu tenho, quando eu me empolgo, o hábito de acelerar a fala. Então talvez tenha ficado incompreensível algumas frases aí. Não, mas a galera já tem a mania de colocar no 1.5 ou então no 2. Não, já facilitei o Pronto, trabalho. não precisa fazer isso. Gente, fantástico esse episódio com a Baronesa. Quer dizer, com a Vitória. Com a Vitória, né? Então curte aí, segue a gente. Programação nova do WhatsApp está no ar. Fica ligado que tem muita coisa boa aí, tá bom? Valeu, pessoal.